Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resto da Bola, episódio número 6. Passou-se muita coisa esta semana. Temos governo, temos campeão, ficámos em 21º na Eurovisão, é o que é. Meus caros, vamos falar um pouco sobre o que é que foi, como foi este fim de semana para vocês. Afonso, diz-me primeiro com quem estavas, onde estavas, quando viste o jogo do teu Sporting. Olha, sério, eu aviso já, não vais conseguir bater a minha história de bicampeão. Pela primeira vez na minha vida em 42 anos. Não vais conseguir. Sei. Vá, diz lá. Como é que Não tu sei. passaste Então isso? começa Conta lá. tu. Boa tarde, meus caros. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu, obviamente, estádio de Alvalade. Fui trabalhar também, por isso tive que ir bastante mais cedo para o estádio. Tenho que falar disto porque fiz, obviamente, a autoestrada Porto-Lisboa e nunca vi tanta gente, e vou dizer, de Sporting e Benfica. Houve muita gente também do Benfica a vir para baixo. Obviamente que as duas podiam ser campeãs e gostei muito de ver isso por todas as estações de serviço. Nunca tinha visto tanta gente e vou várias vezes ao futebol. Foi realmente um dia diferente. Acho que o país parou para ver estes jogos e gostei muito dessa parte. Entrei muito cedo no estádio, como eu disse. Fui ao estádio com a minha mulher, com os meus 2 filhos, algo que nunca tínhamos feito. A primeira foi a estreia da minha filha, bastante revistada para entrar no estádio, para ter certeza que ela tinha 3 anos já. Mas lá conseguiu ver o futebol. O meu filho também teve a felicidade de entrar com os jogadores. Foi um dia certamente que ele nunca vai esquecer. Cunhas. Não, isto são os patrocínios, às vezes ainda ajudam. Anda cunha. Mas foi um dia fantástico, algo vivido em família, e eu queria muito isso. Apesar de tudo, a minha mulher não é do Sporting, é boavisteira, e acabou por ser um dia bastante agridoce. Como toda a gente sabe, eu tenho também uma costela do Boa Vista. Que infelizmente desceu. E escorreram-me várias lágrimas pela cara nesse dia, e algumas certamente também de tristeza, não todas de alegria, porque é um clube que me diz muito. Mas foi um dia fantástico no estádio. Depois não fui para o Marquês, fui para o Saldanha com o meu filho. Entretanto ele adormeceu-me ao colo e tive que ir para casa. Portanto a minha noite acabou cedo, mas foi uma noite bastante feliz e bastante diferente. Zor, conta-me lá, como é que foi então a minha história de curioso. bicampeão. a tua história do É assim. bicampeão? Quinta-feira, o puto vai para o hospital com gastroenterite viral, o mais pequeno. Lá, Passaste. daquelas coisas da creche, quem é pai sabe o Sim, que eu estou a sim, falar. sim. Tal. Aquele clássico. Sexta-feira, vai a mulher para o hospital com a mesma gastroenterite, não sei o quê, nem conseguiam beber água, nem 2 golinhos, aquilo estava mesmo agressivo. Madrugada de sexta para sábado vai a minha filha. Quem é que vai no sábado? Quem é que fica no sábado? Velho, pimba. Rouba. Só que pá, dei uma de sportinguista, né? E disse, não vou para o hospital se não vejo o jogo. Não vai dar para ver. Então, roubei uns comprimidos à minha mulher que ela tinha trazido ao hospital. E foi o que foi. Para vocês verem o índice de dores e de gravidade, eu no dia a seguir, para ir votar, eu tinha que ir votar, era tipo a 5, 10 minutos a pé, da minha casa. Fui de carro, com medo de me borrar no caminho. Pá, juro. Estava-te Eu assim, imaginado não, andarilho. a pé não posso ir, porque isto, se há algum azar... Vou para onde? Pá, o pessoal, já que toda a gente teve gastroenterites. Claro. O pessoal Duro, esquece, sim. o pessoal esquece. Nem queres pensar naquilo. Pronto, estás a ver o meu bicampeonato? Eu sei que os benfiquistas e os portistas foram bicampeões há relativamente pouco tempo. Pá, eu não pensei que fosse uma coisa que doesse tanto. Digo-vos já. Pá, foi sofrível. Pá, chorei babirranho por causa do meu avô. Pronto, e estava ali deitado na cama a suar, não sabia se tinha calor, se tinha frio a ver aquilo, não sabia se era da Bola, se era do Rui Borges, se era do Vitória, se era do 4-2-4, estava a encaixar e quando é que isto... Pá, olha, isso era da Gastro, mas, epá, fiquei muito feliz e foi o campeonato da crença, não foi um super campeão, mas foi o campeonato da crença e foi assim. Acabei por ver sozinho, deitado na cama, epá, todo rebentado, mesmo. A verdade é que Borrado antes do jogo e depois. Eu disse que ia estar todo borrado, olha, pá, a profecia cumpriu-se. A verdade é que Benfica e Sporting entravam para a última jornada, ambos com a possibilidade de serem campeões. A verdade é que o Sporting parece-me que entrou muito mais tranquilo frente ao Vitória do que propriamente o Benfica. O Benfica teve dificuldades durante o jogo todo. E uma equipa que precisava de ir atrás do resultado, precisava da vitória, basicamente. Podia até empatar se o Sporting perdesse, obviamente, mas o Sporting jogando em casa havia sempre aquele elan do público e certamente que iria ajudar a equipa ao longo dos 90 minutos. O Benfica,
Por outro lado, parece-me que entrou assim um pouco desconfiado do que poderia dar o jogo. O Braga também teve uma estrutura e um modelo de jogo muito, muito inteligente por parte do Carvalhal, conseguiu estancar completamente o meio-campo do Benfica e sair sempre com perigo para a baliza de Trubin, que foi, na minha opinião, o homem em campo, apesar de não ter sido. Foi o Pavlidis para a Liga, acho eu. E eu queria que vocês também falassem agora um pouco dos dois jogos. Vamos primeiro naturalmente ao Sporting e depois vamos um pouco ao Benfica. Como é que vocês viram este jogo do Sporting? Eu sei que houve ali a primeira parte, principalmente. O Sporting, tensa. sim, a primeira parte foi tensa. Sentia-se um ambiente tenso, os jogadores também contagiados por isso, normal, falhar muitos passos, muita ansiedade. O Vitória encaixou bem também na equipa do Sporting, não houve muitos desequilíbrios, sentia-se um bocadinho medo de se errar, eu acho que era um bocado isto. Mas nunca senti o Vitória. Eu assisti ao jogo e também nunca senti o Vitória muito, muito perigoso em termos de ataque. O Sporting teve sempre o jogo muito controlado. Muito agressivos nos duelos, todos os duelos os jogadores do Vitória jogaram com sangue nos olhos. Foi um jogo com muita disputa, muito querer, mas sim, nunca senti também esse perigo do Vitória. A verdade é que tinha jogadores rápidos na frente e podiam causar bastante perigo ao Sporting, mas o Sporting acho que defensivamente teve sempre muito coeso. Isso foi algo que eu acho que fez toda a diferença neste jogo, até porque, como falámos, o Vitória também precisava deste jogo e iria ter que jogar de uma forma se calhar diferente do que se não precisasse. Pois, a verdade é que o Vitória acaba mesmo por ficar fora das competições europeias. Pois, o Santa Clara... o Santa Clara ficou em quinto lugar. Não é em Alvalade, acho que é no jogo anterior contra o Farense que o Vitória se espeta de Sim, maneira... é verdade, mas entrando para a última jornada esperava-se que o Vitória fosse capaz, pelo menos em termos ofensivos, de causar mais perigo ao Sporting do que aquilo que conseguiu efetivamente em Alvalade. E durante a primeira parte viu-se um Vitória pouco capaz para ferir a defesa do Sporting. Como é que tu viste os jogos, Orlac? Assim, eu vi com muita apreensão porque o Vitória encaixa muito bem, no ponto de vista tático, naquilo que é a ideia do Sporting, do Rui Borges. Acho que é uma ideia muito copy-paste do César Peixoto, há 15 dias atrás em Alvalade. Exatamente. É um 4-2-4 muito similar, mas que eu costumo dizer que o Rui Borges resolve com 60 minutos de atraso. Aqui, como ele já tinha tido a aula há 2 semanas atrás, resolve mais cedo. Tem muito mérito o Rui Borges nas adaptações. O plano pode não ser o melhor para vos mostrar aqui, portanto eu vou tentar explicar aquilo que eu vi do ponto de vista tático, que estava a dificultar muito o Sporting e como é que o Rui Borges resolveu. Então, nós temos 3 centrais atrás, não é? Toda a gente os consegue visualizar, e 2 laterais mais subidos, que encaixam num 3-4-3 com 2 médios lado a lado a receber dos centrais e não é, com proximidade. O que é que acontece? A maneira como o Vitória e o Gil Vicente entra, mete apenas 2 jogadores a marcar os 3 centrais. Portanto, logo aí já ganha um homem. Certo? Marcação homem a homem em cima do Geni e do Maxi. Portanto, 1 para 1 aí. E no meio, 1 para 1 também. E atrás, 4 para 3. Porque o homem que eles ganham à frente, porque marcam com 2 o processo de construção dos 3 centrais, ganham atrás num 4 para 3 que nunca subiu. Nunca subiu. Nunca deu espaço nas costas para uma diagonal do Gyökeres. Esses 4 encaixaram sempre nos 3. E o Sporting estava então com um pentágono ali no meio. 3 centrais e 2 jogadores à frente. Parecia um pentágono. Ao contrário, não é? Então, o que é que acontece? O Rui Borges diz que nem pensar. Diz que nem pensar. E transforma aquilo um bocadinho no antigo 4-3-3. Isso o Quaresma muito como lateral quase. O que é que ele faz? Lembram-se do 4-3-3 em que o médio defensivo se mete no meio dos centrais para os 2 laterais subirem ao mesmo tempo? O que é que acontece? Esse médio defensivo vem, ficam 2 no meio, tal como neste esquema, mas esses 2 têm dinâmicas completamente diferentes, porque normalmente no 4-3-3 um dos médios é muito mais ofensivo do que os outros 2. Tem características diferentes. O 10. O 8,5, né? O 10 já quase não existe. Pronto. E então, o Rui Borges muda isso. Muito curiosa a maneira como mete o Debasta à frente do Morita, tira e faz apenas um losango no meio. 3 centrais, com um jogador apenas à frente e um Debasta. E depois as deambulações no meio campo eram muito simples. Se o Morita descaía um bocadinho para a esquerda, o Debasta à frente descaía um bocadinho para dentro.
Entendem? Portanto, andavam sempre em diagonal para oferecer as tais triangulações, etc. Quando o da frente, que era o Debast, estava mais para a esquerda, o nosso extremo direito, o Trincão, fugia para dentro para vir buscar, fazia mais um jogador e arrastava a marcação. E deixava a linha para o Gênio. Yeah. Já vês um para uns muito mais para a frente, já vês uma equipa muito mais esticada, com capacidade de lutar pelas segundas bolas, que não conseguimos fazer na primeira parte. A segunda bola nunca era nossa. Já consegues fugir à superioridade numérica defensiva que o Guimarães teve sempre, ou Vitória, para não me levarem a mal, teve sempre na primeira parte. Portanto, não houve um desequilíbrio verdadeiramente visível em nenhum momento na primeira parte. Epá, e essa coisa, e ainda por mais que o Debast está à frente, há quem diga que o Debast vai para a frente porque já tem o amarelo cedo e ficar com ele como médio defensivo, não sei o quê. Pode ter sido isso, grandíssimo, para mim o melhor em campo, Debast. Nessa partida para mim foi o melhor em campo. Faz uma exibição de sonho, empurra, mas é grande mérito do Rui Borges nesta pequena correção. Era isso que eu ia dizer, temos Zorlac a elogiar Rui Borges. Temos. Tal coisa, não era o que eu faria, ok? Calma. Eu fazia ao quadrado, como eu gosto. Okay. Eu fazia ao quadrado, portanto, lançava o Diomande para a frente, ou um dos centrais para a frente, para o lado do Morita, faz o quadrado, estica os dois laterais a mesmo, mais ofensivo, e ainda tens mais dois à frente desse, que seria Debast e depois um dos extremos a vir atrás. Eu gosto mais do quadrado do Amorim, para não construir com três centrais mesmo, e em vez de fazeres o losango, mas o losango correu muito bem, a correção é clara, até se vê no banco ele a dizer no banco, e depois do meio campo, depois do intervalo, as coisas vieram mais vincadas na ideia que o Rui Borges tinha para solucionar o problema. Há muito mérito naquilo que eu normalmente não vejo do Rui Borges. Portanto, fiquei muito satisfeito, porque, vi uma correção a tempo e horas. Uma correção em que em 20 minutos está corrigido e segue. Portanto, houve muito mérito, na minha opinião. Deixa-me só, Debast muito bem, mas há um jogador que está ligado aos 2 golos. Pedro Gonçalves faz um golo, e o outro tem muito mérito na maneira como vê Gyökeres no 1 para 1 na área. Sim, eu ia dizer também que o Pote efetivamente faz um jogo muito inteligente e está ligado obviamente com 2. O golo é fantástico, muita inteligência do Debast no golo, mas nasce claramente um desequilíbrio de Eduardo Quaresma, que faz aquelas subidas. Deixa-me dizer-te que eu acho que Eduardo Quaresma neste momento atravessa um momento de forma, eu acho que superior ao do Gonçalo Inácio, apesar de um ser pé direito ou de pé esquerdo. É um miúdo que está com muita confiança, é muito bom na condução de bola, é ele que causa o desequilíbrio, e o Debast depois muito bem, podia ter dado no Pedro Gonçalves e o mais à frente, e o Maxi, mais uma assistência. Portanto é um jogador que também está a acabar a época. Vai ter que fazer o Nuno Santos correr na próxima época. Eu acho que isso aí, nessa posição, é muito ligado a lesões musculares e a cansaço. Sim. Toda a gente sabe do Nuno Mendes, do Porro, esses Ferraris das alas, E esquema. são normalmente substituídos. Não sabemos com que esquema vai aparecer o Sporting na próxima época. E Mateus Reis ficará certamente como central pela esquerda. Exatamente. Se ele jogar com 3 centrais, mas isso vamos ter tempo para planear a próxima época. Mas o que eu acho é que precisas de 2 na esquerda e de 2 na direita, e para já tens. E tens e o Nuno pode fazer de extremo. Também. Perfeitamente. Por isso. Fez no primeiro ano do Ruben. Exatamente. Por isso nunca será um problema. Eu ia e falar o de Pote também. Exatamente. Eu ia falar de Pote. Pote acaba por ficar um pouco ao lado desta temporada, mas aparece com um grande peso no último jogo, faz o golo. É preponderante também no segundo do Gyökeres. E na festa. E durante os festejos, exatamente, eu ia falar da festa. Primeiro no relevado, depois no Marquês, obviamente. Houve várias declarações que se tornaram virais, um pouco por toda a internet, e eu trouxe aqui algumas delas para falarmos. Temos o campeão da Tasca, do Pote, quando o Rui Borges... Acho que foi boca para alguém. Foi. Quando o Rui Borges estava a falar aos adeptos no Marquês. Vamos todos para a taberna festejar. Rui Borges pegou na deixa do Pote e terminou com uma boca também para essa mesma pessoa. Éramos uma equipa técnica desconhecida, não fui um grande jogador, não estudei, sou apenas o Rui Borges. Disse Rui Borges também, já no final do encontro. Mesmo com o campeonato ganho, Zorlac, esta é para ti. Isto é o principal troféu que os 3 grandes de todas as épocas querem conquistar, à parte de supertaças, taças de Portugal, taças da Liga. Continuas a acreditar que o Rui Borges não é o treinador para o Sporting? Ou ainda continuas com aquela esperança de que pode vir a ser? Eu tenho a mesma que pode vir a ideia ser. de antes. Eu tenho a mesma ideia de antes. O que eu acho é que ele comprou o bilhete para o segundo ano. Entendes? Pronto, comprou o bilhete com este campeonato. E eu acredito, como sempre acreditei, que é de apoiar, porque temos que apoiar. Acho que
falámos até do que aconteceu com o Schmidt, que estava a lutar por tudo e que tinha uma onda de contestação gigante à volta, pá, que destabiliza completamente o trabalho do homem, quer se queira, quer não, acho que há um timing para aquele ataque cerrado e a dizer, não, já chega. Eu percebo que o adepto tem que o fazer, o adepto é que manda no clube, quer queiramos, quer não, é assim que funciona. Mas eu sempre disse que ele pode vir a ser, ele ainda não me convence, tem debilidades, tem um potencial de crescimento gigante, está no início da carreira, por amor de Deus, está no início da carreira, ele tem duas épocas, tem meia no Vitória, Moreirense uma na Primeira Liga, é uma do Moreirense, e depois meia no Vitória, meia no Sporting, na Primeira Liga, portanto ele tem um potencial de crescimento gigante, já tem conhecimento, já teve mérito, muito mérito, atenção, porque sempre disse, não se pode tirar o mérito onde ele está, e o Rui Borges tem algumas debilidades que eu reconheço e que me faz crer que ele ainda não é treinador para o Sporting, mas o potencial de crescimento que ele tem fazem-me acreditar também que os treinadores... Então, a gente já falou disso. Sérgio Conceição era uma coisa no primeiro ano, era uma coisa no sétimo. Outra coisa no sétimo. Não tem nada a ver. Portanto, há aqui uma evolução dos treinadores, mesmo dentro dos clubes. O Lage de agora não tem nada a ver com o Lage que foi campeão no primeiro ano pelo Benfica. Portanto, há aqui uma evolução. Há um crescimento, há uma aprendizagem. Exatamente. Caldo Champions, por exemplo, né? Vamos à Champions. Será que é desta que o Rui Borges ganha um jogo na Champions? Mas também tens de ver o contexto dele. Claro, e as lesões, e o mental, e os jogadores todos rebentados mentalmente, até abandonados, não é? Traídos. Ele apanhou uma equipa triste. Morta. Era uma equipa defunta. Abalada. Morta Yulman. Desculpa. Espera aí, pá, isso aí, já estás aí no capitão. Calma. Ficou sem ele também várias Ficou vezes. sem ele. Até sem o capitão. Também, mas eu continuo na minha. Agora, ele conquistou, com todo o mérito, uma extensão do seu contrato. Pronto? Pronto, o contrato então não és da opinião que ele é um Aníbal de taberna? Eu acho que ele tem. Eu percebo a metáfora por causa de um bocado da pinta dele. Entendes? Não gostas do cenário do o colete e aquele cabelo... Estás a ver? Se tu te vestires com 45 anos, como te gostavas de vestir com 17... Eu acho que a crítica era para a comunicação. Eu sei. Mas eu percebo... Eu se for comer uma patanisca, eu se for comer uma patanisca a uma taberna, mano, pode lá estar um tipo parecido com o Rui Borges? Pode. Eu percebo, entendes? Pode. Mas mano, isso é o típico Tuga, meu. E toda a gente vai à taberna, certo? A taberna está viva e de boa saúde. Óbvio. E toda a gente respeita e gosta. Portanto, entendes? A questão é... Eu adoro um tasquinho. Quem não gosta? Eu quando vejo aquela... Quem não gosta de um bom tasco? Quantas vezes já nos salvaram... Aquele papel branco em cima da mesa dá logo vontade de... Quantas vezes é que já nos salvou Haveremos de fazer um episódio só a falar de tascos. Olha... Tascos da bola. Os tascos da bola. Tascos da bola era top. Mas pensa nisto. Mas nós falámos disto. Para quem não viu o episódio anterior, pegando... A pergunta está respondida. Portanto, eu acho que ele ainda não é, mas tem claramente tudo para ser. Agora, tem que ser ele a contrariar-me. Também dou muito valor a alguns pontos. Já lá vamos. Agora, em relação aos comentários, e essa parte da tasca e tudo mais nós falámos aqui, a comunicação deturpa muitas palavras do homem. Sim. Porque a comunicação dele, apesar de não ser limpa, apesar de não ser a melhor comunicação, ele não fala da melhor maneira. Eu acho que o que ele está a dizer é a conversa que nós já falámos aqui, que é, no pré-jogo, atenção que esta equipa, quando são muito baixas, né, a classificação é mentirosa, e depois, quando o jogo é difícil contra uma equipa de classificação baixa, como se vê, podia ter mais pontos e tudo. Percebem? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que ele não está a atacar, até porque não pode, porque estatisticamente o César Peixoto eliminou o Porto da Taça, tirou pontos. Ganhou o Sporting com o Moreirense? Sim. Era um Sporting. Sim. E fez-nos um grande favor. Pois. Porque obrigado ao César. Mandou o João Pereira fora. Mas já falámos disso. Portanto, eu acho que há aqui uma deturpação, uma vontade da comunicação atualmente, e o pessoal vem agora das eleições e tudo. E a verdade é que nas eleições também se notou muito. É uma comunicação muito biased. Ser jornalista tem um código de ética muito... Deontológico, sim. Muito específico. O Sérgio sabe, apesar de não o cumprir, isto é mais uma reta, cada aí, não há nenhum que se aproveite, São todos iguais. Mas vocês entendem, isto são burro, um bocado, jornalista. mas anda um bocado pelas ruas da amargura, anda tudo no clickbait, não é? Anda tudo no clickbait, tens um apagão, uma coisa importante, as pessoas preocupadas, e tu tens dentro do mesmo veículo de comunicação 5 notícias contraditórias, todas umas em cima das outras. Sim. Eu, enquanto tinha dados Internet móveis,
epá, até de vontade tive de deixar de ter. Percebes? Epá, Já pensaste que tinhas que ir para a guerra? epá, não é isso. Pá. Eu até Montar penso, uma fortaleza na pá, sala? eu até percebo Com que, não, fadas. que um veículo de comunicação diga uma coisa e o outro diga outra. Pronto, tem fontes diferentes e ideias diferentes. Pronto. Agora, no mesmo veículo de comunicação, no mesma página de jornal, ter 5 notícias contraditórias todas seguidas, pá, tudo só para o clique, só para meter nas redes sociais e não sei o que, não sei o que mais, e tudo com notícias farfetch, epá, tens isso na bola, pá, tens isso na política, que é ainda mais importante, quer queiramos, quer não, é uma importância diferente, tens isso num caso em que a população ficou com receio e que precisava de uma informação, não é? Pronto, Sim, a comunicação social tinha que ajudar Sim, as pessoas sim. nesse momento. E pronto, eu acho que há umas quantas vítimas desta porcaria que é a comunicação social. E não é o caso que as pessoas vêm para a internet ouvir opiniões de gente maluca como a gente. É verdade. É um bocado. Olha, em relação ao Rui Borges, deixa-me só uns pontos Acrescenta. que eu acho Sim, muito sim. importantes. Força. O homem estreou-se num Sporting Benfica. É uma estreia Sim. dificílima e venceu. Ganhou Um 1-0. jogo que, como vemos, tem muita importância naquilo que foi o campeonato, porque em confronto direto o Sporting tinha vantagem. O homem sai invicto do campeonato sem derrotas, ok, que é uma equipa campeã nacional, como ele sempre disse, mas com muitas dificuldades. Houve momentos que o Sporting nem um médio tinha disponível para jogar. Sem dúvida, Rui Borges E tem eu não um lhe mérito consigo enorme. apontar o dedo, eu acho que é um E homem... mesmo assim não te ligaram. Sim, sim, Para ir sim. lá dar uma perninha. Agora para E tu mesmo veres. assim, para tu veres o estado que eu sou. Mas acho que o homem tem uma empatia muito grande. O Rui Borges tem uma empatia muito grande com o plantel e isso nota-se a maneira. E isso às vezes é muito importante. Era algo que o Amorim tinha. Depois o Amorim claramente tinha outras qualidades que Rui Borges ainda não tem. Mas eu não consigo. Eu acho que tem que se dar o benefício da dúvida. Faz um bom trabalho, é campeão. Agora, se me dissessem que podia escolher outro treinador, se calhar escolheria. Mas neste sentido, eu acho que o Rui Borges Tem um acaba otimismo. por. Ele não tem um otimismo estranho. E sempre teve. Sabes que Desde o início. eu fui falar Dá com vibes eu de fui- Fernando Santos no Euro 2016. Eu fui falar Não com o dá? Nuno bocado, Santos né? e É. aquela comunicação Eu só muito volto dia positiva. 10. Eu tenho tabaco até a final. Tem uma comunicação muito positiva. É um bocado. Fiz a mala até à final. Exatamente. Eu comprei tabaco até à final. E, Olha, opa, este gajo. É muito positivo. por mim siga, mano. Por mim, Eu também bora, vou comprar. vou Também vou contigo. comprar. Não, mas, epá, É muito positivo. Yeah. E isso acaba por trazer é coisas o campeonato da crença. boas. Sem dúvida. É o campeonato da Se- crença. Se há campeonato que houve crença... foi Porque há muita coisa antinatura a acontecer ao Sporting esta época e mesmo assim são campeões. Sim. Mas quando a gente vira Mérito a do grupo conversa para o também. Benfica, Tiveram 3 treinadores epá, diferentes é um e capitão. tem que se aguentar muito bem. Tem que ser um bom grupo. Capitão. Acima de tudo tem que ser um bom grupo. Olha, e o Ullmann falou disso. Até os que estão lesionados a fazer falta cá fora têm que saber o que é que estão a fazer cá fora. Imagino E tu viste como eles... Nuno Santos, o pote 5 meses cá fora, eu imagino o que eles injetaram lá para dentro, cá de fora, sim. Bragança e tudo mais. Portanto, temos um capitão dinamarquês que muita gente O próprio contestou no Jogai, que início. pouco jogou. As duas era- figuras são nórdicas. Mentalidade Sim. nórdica. Olha, por falar nisso, tatuagem nórdica, ainda não vos tinha anunciado. Ah, Então, o que é que sério? é? Então, Vou pera. fazer a bandeira da Dinamarca. Olha, Quero juntar à da Suécia porque são 2 jogadores que marcam este Sporting. Não vou fazer mais, senão o meu braço vai parecer um Sports Bar. Então daqui a imagina pouco. agora, Ou então- olha uma coisa, o meu problema é este, ok? Estás com medo que o Koshorashvili seja muito bom e eu faço para o A ano. da Geórgia. Não, o problema não Esquece. está aí. O problema é, imagina que o Gyökeres dá-se mal no Arsenal, depois vem para o Benfica e o Yulman vem para parar ao Porto. Como ele é que a gente arranja resolve outro este sueco. problema? Ele arranja outro A sueco. da Suécia dá para disfarçar com a Volvo e com a IKEA. A da Dinamarca pode ser parecida com a Cruz Vermelha por causa das lesões. Depois tínhamos que ir contratar outro sueco qualquer marreta e dizer que era desse. Olha. Eu gosto muito dele. Tem um grande pé esquerdo. É da Suíça, só que fizeram uma Olha. cruz muito grande. O meu problema com os também jogadores é pode esse, ser. sabes? Sabes como é que eu aprendi isso? Zero ídolos, és zero ídolos. Mas sabes porquê? Por causa de Já dois tiveste nomes. desilusões. Só uma que eu Desabafa, tive. quem Só foi? uma que eu tive. Foi Simão Sabrosa. Ei, Foi a única. sei que és dizer Lietzen. Foi a única. Porque o Quaresma, quando esteve no Barcelona e veio para o Porto, o Sporting não o podia pagar. Que aquele era sportinguista de uma ponta à outra. Hoje em dia é portista. E gosto muito disso porque sentiu muito... Nunca faltou ao respeito ao Sporting. Nunca, Eu nunca, nunca vi. verdade. Nunca vi. Verdade. Tem carinho Tenho pelos um dois respeito clubes. pelo homem, pá. Mas Nota-se. ficou portista. E foi Sim, foi sentiu não- o clube de uma percebe-se, forma. Percebe-se. Claro, é profissional também. E tem que sentir e viver. E Óbvio. os E portistas pelas também. alegrias que teve lá e como foi tratado. Óbvio. Isso Claro, conta muito. irem apanhá-lo à discoteca e tal. Ah! É para ele coisa. Mas relançou. Harry Potter. Harry Potter. Mas Portugal. relançou ou não relançou a carreira? Foi uma boa decisão para ele e Sem para o dúvida. Porto. E para esse Porto, que não era um Porto qualquer. Sim, sim, E que também andava às costas dele. Tinha uma grande equipa, mas o Quaresma era um dos membros que fazia Sem daquilo uma dúvida. grande equipa. Eu, como sportinguista, não posso dizer nada. Agora, a comunicação do Simão, o ter vindo para o Benfica também não digo nada. Mas aquilo que ele diz,
Eu Nunca não, mais. eu não consigo E eu ser era zero ídolos. super fã, entendes? Super, hiper fã. Pá, não há hipótese, mano. Não há Sobre hipótese. declarações. Declarações, vamos a isso. Gyökeres. Gyökeres no final do encontro, melhor marcador do campeonato, já melhor jogador, possivelmente também vencedor da Bota de Ouro. Vamos lá ver. Pode ser que sim, pode ser que Eu não. acho que não. O Mbappé e o Salah vão marcar 2 golinhos ou um golinho. Mas o Salah acho que já só tem mais um jogo. Salah não é? E o falhou Mbappé um gol de também. baliza aberta. E o O Mbappé homem também. estava... Pôs uma velinha, de Vamos lá certeza. ver, vamos lá ver. E ele no final Mas do o jogo, Mbappé vai... Mas era bom para o campeonato português ter um jogador Claro. destes. mas era mais difícil de ficar. Sim. Não era Mas, mais difícil. mas É igual. para mim aumenta o valor. Aumenta o valor. Milhõezinhos, pelo menos. Botador. Sim. Ah, Já, estamos a vender já um dá para botador. incluir isso na cláusula. Sim, Se o homem ganhar a botador, mais 5 milhões. Eu acho que é justo. eu também acho bom. que é justo. E Epá, nem é Gyökeres... preciso, só pagar os ordenados do Biel durante um ano. É mais barato e do ponto de vista psicológico O homem não perdoa. Eu não tenho é- sempre um ódio de estimação. não não enriquece perdoa. mais Biel, agora é o Biel. psicológico. Biel Estou a campeão. brincar. Biel campeão. Biel campeão. Segue nas... Gyökeres falou sobre o futuro, obviamente, foi uma das primeiras perguntas que lhe colocaram. Futuro, ainda estou aqui, disse o sueco, não sei o que é que vai acontecer. A verdade é que ele não quer abrir muito o pano sobre o futuro, mas há quem possa tê-lo feito por ele mesmo, que foi o Paulinho. Paulinho no final, não o jogador, o técnico de equipamentos, claro. Claro, o rei. O verdadeiro. O verdadeiro Paulinho. No final disse, garantiu, depois do jogo da taça vão saber uma boa notícia. Meus caros, será que ele está a falar da continuidade de Gyökeres? Contratação do Pavlidis. Ou... Eu tenho uma bomba. É contratação do Pavlidis. Ou... Ai, tens uma bomba? Então solta a bomba. Eu Como acho diria o que Marco Horácio, Gyökeres solta a parede. não vai querer ser mais um na Premier League e vai querer continuar a ser idolatrado em Portugal. E isto foi o que eu sonhei, não é o que vai acontecer. Ah, Mas foi o que tu viste o sonhaste. show? Foi um sonho. Ah, ok. É uma bomba sonhada. Era. O que eu vi, a reação dele diz tudo. A maneira como festejou a última máscara, última como tu máscara em falaste. Alvalade é uma Aquelas coisa lágrimas linda, foi de alguém. Ei. É difícil porque tu vais te despedir de algo que te faz muito feliz. Não é? É uma Tens noção saída. que É tal namorada. Sim. Já viste que todos os sportinguistas estavam com o Israel a abraçá-lo naquele momento? Já Sim. viste? Todos os Foi muito sportinguistas sentido. que foi que- Notou-se Não, que houve toda a ali- gente está a ver aquilo e a dizer, oh Israel, tu segura o homem. Tu segura o homem. Que é, Israel, a gente está a segurá-lo contigo. Ó pá, o Israel. Ó Israel. Dá-lhe só um palpãozinho, pronto. Sabe, ele sentiu, Qualquer opa, pudesse ter vai, escolhido. espevita aí um bocadinho que é para ele não estar a chorar, que a gente não o conseguia ver a chorar. Eu estava a vê-lo a chorar e estava incomodado, mano. Tu já não chores, E menino. os nórdicos não são muito emoções, pô, não. Assim, Não. não é um Eu povo não tão sei, pá. emocional como os latinos. Os Pelo menos é a dinamarqueses impressão que nós temos. São Os pessoas dinamarqueses mais são um bocado. frias. Mas olha, a última Tem que voar, máscara- tem que A voar. última máscara fica para a história. Sem dúvida. Mas ele nem a conseguia fazer. Reparaste, o pessoal falou muito das lágrimas. Ele a fazer a última máscara, ele nem conseguia. A força era tal. Tirou tu tudo. Vês estás a ver os olhos cerrados com toda a força. É uma máscara eu não vou dizer de raiva, mas de fogo mesmo. Sim. Está mesmo em chamas o homem. E, meu, é a última máscara em Alvalade. Eu acredito piamente. E tem que Pá, voar. Tem que Aquela voar para outros imagem, patamares, eu merece. nunca me vou esquecer daquela das imagens mais bonitas que eu vi de futebol relacionadas com o meu clube. Pá, por tudo que o homem correu e deu e lutou e lidou com problemas nos joelhos, jogou condicionado, foi operado. E é a grande figura do título do Sporting, Destes claramente. 2 anos. E é um Claramente. final feliz que ele merecia também, portanto eu acho que nada a dizer. Tem que voar para outros patamares porque merece e é jogador para isso. Tem toda a que gente se sabe. ingrar lá fora. Atenção. Sim, convém. Vai. Vai ser mais difícil, mas acredito que sim. Não, mas ele tem que se ingrar. Pá. A gente não pode ter barretes a custar o preço que esse jogador vai custar. Já Eu ia falámos falar, disso. nós lançamos um desafio aos nossos seguidores e também lancei a vocês É verdade. a semana passada sobre o 11 da temporada. Nós tivemos Quer dizer, ao Benfica, inúmeros comentários. Eu tenho imensas coisas, pá, de questões para levantar do Benfica. Podemos ir ao Benfica Não, primeiro. vamos aos 11, mas eu estou em pulgas. Pá, porque há Muito- muita coisa a levantar aqui do Benfica. Certo. Tu falaste da exibição em Braga. Sim. A exibição em Braga é preocupante. Acho que se... Podemos ir primeiro ao Benfica. Vamos Queres? primeiro ao Benfica. Eu não queria deixar os benfiquistas tanto tempo à espera. A gente Ok. fala- Vamos falar então primeiro do Benfica. Como sabemos, o Benfica entrava em campo com a necessidade de vencer, já o disse, mas a equipa faz a meu ver, porque eu estive a acompanhar os 2 jogos em direto, e a meu ver a equipa, os 2 jogos, falo do jogo do Sporting e o do Benfica, e a meu ver o Benfica fez uma das piores exibições da temporada quando
efetivamente precisava de fazer uma das melhores. E é um Benfica muito apagado para um Benfica que precisava de ir atrás de um resultado e de vencer na casa de um adversário que, por si só, é o Sporting de Braga. É um dos clubes mais competentes em Portugal, a seguir aos três grandes, obviamente. O que é que vocês acharam do jogo? Não sei se provavelmente tiveram a assistir o jogo do Sport, tu estiveste no estádio. Eu vi só o resumo, portanto eu não serei a melhor pessoa. Era ao mesmo tempo, eu vi em diferido. Eu só acho é que foi uma semana, e não por culpa do Benfica, mas onde se falou muito mais do Vitória e do Sporting do que propriamente do Braga também, por o Braga não estar a lutar por nada. Sim. Mas o Braga não deixa de ser uma excelente equipa. Eu olhei para a equipa do Braga em Alvalade, pá, e gostei muito. Aquele meio campo com João Moutinho, Zalazar, Racic. João Moutinho que renovou. Sim, graças a Deus. Renovou para um ano. Estava com medo que ele quisesse ser já treinador, mas fico muito feliz por termos o vinho João Moutinho até 2026. Mas vamos também ao Braga porque... Uma equipa com muito mérito, e eu acho que também se tem que dar mérito ao Braga. Sim. O Benfica obviamente tem algum de mérito por aquilo que não fez, mas o Braga acho que é uma equipa que acaba bastante bem o E campeonato. não é um brilharete. Sim. E o facto do Trubin ter sido melhor em campo também diz muito aquilo que foi. Não foi Pavlidis, efetivamente. Mas foi Pavlidis o melhor em campo. Ok. O melhor do jogo, o homem do jogo foi Pavlidis. É bom porque vai diretamente para o meu 11 da frente. Fui ver os dados à Liga, por acaso, por curiosidade, porque efetivamente o Trubin faz 6 defesas. Ou seja, o Braga tinha um expected goals de 2 e qualquer coisa. O Trubin, E o Diogo Costa. o Trubin salva pelo menos 2 golos. Penaltis é inacreditável. Vai lá buscar duas de uma maneira, eu assim, Santa Maria, Deus nos Eu ajuda. digo-te, a baliza foi o mais difícil deste 11 da Liga, para mim. bem. Porque, Já lá atualmente vamos. tem 3 guarda-redes muito bons, os 3 grandes. Aí, bem, mas o Diogo Agora, Costa faz uma escolher o exibição guarda-redes contra o foi Nacional, o mais pá. difícil para mim. É que aquilo, tu tiravas o penalti e o homem já tinha feito uma exibição de sonho. É muito bom. É que até o penalti é bem defendido, é que tu nem podes dizer muito ao tipo do Nacional. É dizer, aí é bem É muito anda bom, é troll, muito parece bom. o Félix a marcar penal. É muito não, bom penalti. mano, aquilo foi mesmo, enfim. Tem muito mérito o guarda-redes. É mais mérito que mérito do Félix marcador. que foi convocado para a seleção. verdade. Mas já lá vamos à Sim, seleção mas isso também. ninguém sabe como, E né? também Isso vamos... é aquelas coisas do oculto. E também Isso vamos já tens de ao... perguntar ao Bruce de Faf. Né? Benfica, Zorlac, anda. O que tens a Tendo dizer? em conta que o título ainda era uma possibilidade para o Benfica, justifica-se esta Possibilidade exibição. bem grande. Justifica-se esta exibição em Braga, apagada. Olha, pá, Ou não partilhas perguntei- essa opinião? É assim, eu perguntei a muita benfiquista, pá, na stream, aos meus amigos próximos, pá, ao pessoal que sente, pá, com o coração, porque eu tento ser o mais imparcial possível. O pessoal que me segue sabe isso, pá. Eu falo com a cabeça e com o coração sempre ao mesmo tempo. E atiras umas piadas pelo meio? Exato. e depois digo coisas que me arrependo, mas daqui no podcast nunca disse. É. Agora, é verdade. Agora, pá, Sejas Amorim. eu faço tantas perguntas, epá, eu fiz tantas perguntas. Eu acho que o pessoal do Benfica está com medo do Mike bode drop. expiatório. Eu acho que é um medo. A minha questão é: quem é que vai ser o bode expiatório deste falhanço? Rui Costa. É porque o presidente já garantiu a continuidade de Mas Bruno Lage. o Rui Costa cometeu um erro ao renovar com o Schmidt. Não quis mandar o Schmidt embora no final da época passada por 2 razões. Primeiro porque tiveste um super Sporting do Amorim, não foi um campeão, foi um campeãozão, Sim. um bocado, pronto, Sem o investimento do Benfica. ok, mas... Eu acho mas- que é muito por aí que Schmidt Tá também bem, sai. mas a época do Sporting o ano passado é um bocado over the top, não é? Sim. Pronto. Não. Agora, Mas este ano houve mais um grande investimento do Benfica, a verdade é essa. epá, tá bem, mas começas com o treinador errado, porquê? Porque também Olhares para o mandá-lo mercado de embora. janeiro, Mandá-lo embora ali, ou 5 jornadas, ou 4 depois, ou 10, vai-te sair mais barato. Porque Sim. é a possibilidade de, olha, mano, isto tu já estavas condicionado, deita continuidade, pá, porque a renovação é que é o problema, e depois tens que pagar, pá, tens que pagar mais ao homem do que se contratares o jogador mais caro esta época, ou o segundo jogador mais caro. O segundo jogador mais caro esta época contratado foi o Artur Koglu por 12 milhões e meio. Estamos a falar de muito investimento. Se mandares o Schmidt embora à toa e depois é a renovação. Mas a culpa é do Rui Costa na renovação. Então, mas na altura da renovação foi assim tão estúpido? eu acho que A renovação, foi acho que sim. aquele entusiasmou-se, sabe? Deu Sim. porcaria. Deu porcaria. Foi aquele jovem que se entusiasma Mas se dá certo, é E o que é. e o Schmidt não estava a partir tudo. Epá, Cai sim. lá fora. Sim, fez uma boa Na época, Champions sem foi a dúvida. todo lado, caiu para o Liverpool. No campeonato, à 20ª jornada, já toda a gente sabia quem é que ia ser campeão.
Verdade. Mas é um Benfica que nesse ano acaba muito tremido. Tá bem. É campeão, mas acaba O Enzo saiu. em decrescendo. Sim, o Enzo acaba por ser um Pronto, desfalque sim, grande àquilo que era... Sim. E depois a equipa perde fulgor, porquê? Porque o Schmidt trocou poucos jogadores e nas últimas 10 jornadas os jogadores estavam todos rebentados, com Champions em campeonato. Sim, ele mantinha sempre o mesmo 11. Houve pouca rotatividade. E depois é criticado na época seguinte por trocar em demasia. Mas o próprio Lage também já foi criticado no início por Lage manter é o sempre a menos mesma equipa. culpado disto, eu penso. Eu acho que Epá, Lage tá tem bem. muito mérito naquilo... Foi o que Rui Costa disse. Eu acho que tem muito mérito dentro naquilo que o Benfica E do foi. balneário. É que o pessoal já está a apontar. O Di Maria faz esta parvoíce, não se pode fazer, pá. Antes, pá, a época ainda não acabou. Tens a parte do Mundial de Clubes, tens a final da taça daqui Ele a não vai ao dias. Mundial de Clubes? Vai. O Benfica já comunicou, dizer que vem, sim. não é? Pronto. Mas, aliás, até foi o Sérgio que avisou, Sim. porque eu não ando a ver as comunicações do Benfica. Estou a brincar, ok, é uma piada. E Calma, o homem. relaxem, ok, era uma piada. Mas o Di Maria pode fazer aquilo. Então tem o presidente. Eu ia na questionar-vos televisão. isso mesmo. Vocês acham que foi que a forma como a saída do Di Maria foi bem gerida primeiro pelo jogador e depois pelo Não clube? pode. Tu se queres respeitar os adeptos e a história do clube, mesmo que não gostes do presidente, tens que o respeitar. Também acho Então o que presidente sim. está numa Acaba por entrevista ser- a dizer: vai ficar sem contrato, temos que falar, temos que reunir e ver o futuro. E ele, passado 10 minutos, sai uma cena no Insta a dizer: tchau, é o último jogo, não sei quê, do campeonato comigo e não sei quanto. Isto não pode acontecer. Eu E consigo depois os perceber o benfiquistas lado. já Achas- dizem: mas mas ele jogador- fazia tudo o que queria, fazia tudo o que queria. Mas Certo? achas que há uma E agora falha de faz comunicação? Uma falha de comunicação. Entre Isto é uma presidente falta de e educação, jogador? isto não é uma falha de comunicação. Ou é muito burro, ou está a ser má pessoa. Não, é um jogador que teve noutro patamar a vida toda, faz Não lhe uma dá grande direito de carreira. fazer nada disso. O Obvi- Benfica está num patamar, meu Deus, mano. Tinha que nascer 10 vezes para ter o patamar do Obviamente, e não há clube. ninguém maior que o clube, mas consigo-me pôr no lugar dele em termos de sentir mais magoado e pensa mais nele do que propriamente no resto. E eu acho que ele depois E mais vem para para a as frente, redes sociais. e mais para a frente se arrepende porque não faz sentido, é aquela coisa, percebes? Então é burro. Não é burro, vai na emoção, vai no o ego, não o permite Na pensar emoção dessa forma. contra Se calhar quem lhe esperava pagou. uma outra Quem lhe pagava o despedida. ordenado. Isso não é emoção, mano. Isso é falta de caráter. Mas na altura não consegue pensar nisso, eu acho que é um bocado isso. Eu digo isto Será que também, ele esperava uma outra já primeiro? cometi erros assim. Primeiro uma outra despedida no Estádio Sim, da Luz, obviamente. acaba por ser ao intervalo. No jogo em que lhe Mas esperava foi ele muito. que pediu para ser... Foi ele que se ressentiu. Mas não, Depois- não foi depois nada tens como ele o- idealizou, Zora. depois Eu acho tens que a isso última acaba por mexer jornada. muito com a cabeça Depois dele. tens a última jornada em Braga que também não é muito feliz. Sim. Ele acaba por também começar no banco. Mas na Começa- segunda parte começa no encontra banco. a assistência. Agora tive um bug mental. Qual é o bug? Di Maria começou no banco, certo? Viste o Porto a ser campeão. Estava mais atento ao Sporting. Portistas, tenham calma, ok? Espera aí. Um dos meus desejos para a próxima época é que o Porto esteja na luta. É preciso. Já são 2 épocas Agora fora da luta. preciso- O Porto tem que ir à luta até ao Pensei fim. que querias ser tricampeão. Já estava Quero já ser estava tricampeão. assustado. Mas isso exige. Mas eu não quero que o Benfica e o Porto estejam fracos. Também não. Então pronto, e o Porto tem que subir. para a Exatamente, próxima entrou aos 60, bem me parecia. época. Pronto. E encontra a assistência. depois- É ele que sim. faz a assistência para o Pavlidis. Exatamente. Mas a contrário. forma como acaba, ou seja, tudo isto, depois o culminar de saber que Mexe com o jogador. não conseguiram obviamente. vencer, que era o mínimo, o objetivo mínimo Uhum. para o Benfica e para os adeptos, obviamente. E depois toda esta forma como ele acaba o campeonato, também crescendo, foi muito importante ali, depois da entrada do Bruno Lage, primeiro ali nas últimas, sei lá, mais ou menos a meio do campeonato, entre a 25ª jornada, houve ali um impacto muito grande do Di Maria, principalmente na Liga dos Campeões também, e depois vem indo crescendo com a lesão, não regressa muito bem, e depois sente que perdeu o comboio um pouco para a equipa, para jogadores como o Sheldrup, o Actur Koglu também vem crescendo neste final da época. Mas vocês António acham Silva, que foi... verdadeiro craque. Mentira. Mas acham que foi esta forma de... O facto de ele sentir que também não estava a dar o que queria... Foi o final que ele não idealizou. Acima de tudo, eu acho que é isso. Nós pomos uma expectativa na cabeça e não foi. Ele queria ter sido campeão, queria sair do Benfica pela porta grande e acho que ele é legítimo. Foi isso que ele sonhou, foi para isso que ele voltou e não conseguiu. E isso mexe muito com o ego da pessoa e eu acho que o jogador não é bonito, obviamente, e foi um bocadinho contra as regras do clube. Mas consigo entender a frustração principalmente. Bem, eu não desculpo.
Obviamente que não há nenhum jogador acima do É um clube, gajo demasiado rico e demasiado acarinhado e mas não sei aí o quê também para ter pode estes estar uma comportamentos. das falhas deste Benfica. É se calhar não ter um grupo tão forte, tem individualidades que Ahá. superam. Tá bem. grupo. Então isto levanta os três bodes expiatórios que o pessoal aponta é ou o Laje, ou o Rui Costa, ou o Balneário. Certo. Pronto. E o Rui Costa, pá, o gajo fez boas contratações, o que não resultou muito bem. Um all-in em janeiro, quase. O Best não deu, vai por mais 2 milhões do que custou, Já nem me lembrava desse. está tudo bem. Pronto. O Dal gosto muito, não digas mal do Dal, Ei, que eu epá, acho. mas o Dal é lixado. Está bem, mas os Eu- que não deu, eu o gostava de o Royalizer, ter. o Royalizer não deu. Já está emprestado O e tal. Royalizer é o do Santos, Não não? está a É. desvalorizar. Agora está no... Foi para o Santos. Santos. Santos está com o Foi Neymar. para o Santos. Ele foi Sim. comprado ao Estudiantes, acho eu. com o Estudiantes Neymar. de La Plata. De La Plata. De La Plata. Pois. Sim, Era bom o jogador, o Gonçalo. homem, o Rui Costa, a verdade é que... Pronto, é pá, quando não funcionou, mas o gajo até contratou fixe, pá, vendeu o Neres, mas contra um jogador mais esforçado que o Neres. Não é Sim. que tenha sido. Pronto, também teve altos e baixos, o Aktürkoğlu, mas acho que é uma substituição bem encaixada. Em termos Em defensivos, termos acho de que dá mais plantel. que o Neres. Muito mais. E aí até em, fazia muita termos, diferença. até em termos de intensidade no jogo. Pode não ter o mesmo flair individual. Mas quando o Benfica perdia a bola havia uma reação que antes não havia. Pronto, é pá. Mesmo com o João Mário. E a João gente vai Mário, dizer Neres, o que Di Maria. do Rui Costa. Contrataram mal. Meteram as contas do clube no lixo. Ok, vendeu o João Neves mal. O João Neves valia mais dinheiro. Mas também não valia muito Foi mais. buscar o Renato Sanches que não teve o sucesso. que Mas o Renato Sanches discuti com malta e quem está a pagar o ordenado do Renato Sanches é o PSG. Sim. Portanto, Ok. aquilo é... Tira um bocadinho as culpas do Benfica. Estás a perceber? É aquela coisa do, olha, se a gente conseguir Precisamos reabilitar... de um médio, se Pronto. conseguirmos... Epá, e o Renato Sanches é uma máquina. O problema é mesmo físico. Eu Ele tenho na tem- minha equipa do FIFA. Epá, pois, É um mas monstro. Isso não quer, e raramente é bom sinal. Porquê? Dizem que eu sou anti-Benfica Porque e os o meu meio cartazes- campo é Renato Sanches e João Neves. Epá, já. Desculpa, Oh. Bruno Fernandes, eu não sei se estás a ver isto, mas epá. Yeah. Já lá vai o tempo em que jogava FIFA. Agora, ou IAFC, agora não sei. Mas eu continuo na minha, mano. Será que o problema não há ali uns esqueletos no balneário? E depois, alguns jogadores... Isso nunca vamos saber. Alguns jogadores têm uma atitude que não é assim tão recorrente e tão normal relativamente a um clube com a dimensão e com a paixão que o Benfica tem. Porque não é fácil tu seres um agente e estares ali a miar para o ar do jogador do Benfica, não sei o que é o meu jogador isto ou aquilo. Já vimos o agente do Sheldrup a miar. Não é? Já vimos o Best a miar. Mulheres a falar também. Também. Pronto, familiares. Vou dizer familiares para não parecer mal. Pronto, familiares e não sei o que, não sei o que mais. Epá, há aqui alguma... Eu sei que isso acontece a espaços nos clubes todos. Sim, não é só no Benfica. Pronto. Mas há ali Quando uns as coisas esqueletos... correm mal. Há ali uns esqueletos no ar. Não estavam a correr mal. Não. O Benfica Também podia acho ter que ganho não. tudo. Sim, O Benfica ganha na Luz ao Sporting. E ganhou a Taça da Liga. Não vai perder pontos com o Braga e está feito. O Benfica não disputa a Supertaça, E pode ganhar. mas ganha a Taça da Liga, está na final da Taça de Portugal e teve Podia até a ter última ganho o jornada campeonato. para E vai para uma lutar Champions pelo até aos campeonato. Quartos. Pode ganhar, ou oitavos. oitavos. pode ganhar 2 troféus. esta É que época. mudou de esquema, eu penso sempre que é quartos. Oitavos. Porque mudou de esquema, agora é oitavos. oitavos. Ainda vem a Taça de Portugal. Pronto, epá, e até tem algum favoritismo. Até logo pela estatística. 50-50, eu acho. Sim, Uma mas final é sempre sim, 50-50. mas pela estatística, normalmente o que é campeão, normalmente quer, mas olha, Vem com os copos? epá, se calhar vem com aquele descomprimir natural, não é? E o Benfica no confronto direto nunca, não foi este ano, nos 3 É uma jogos que se final, jogaram, tudo não pode foi acontecer. inferior em nenhum ao Sporting. Claro que sim, mas eu dou 51-49 ainda assim, porque vi 3 jogos Sporting-Benfica, ou Benfica/Sporting, ou neutro, na final da Taça da Liga, em nenhum deles o Sporting foi superior. Vamos pedir aos nossos ouvintes favoritismo para a Taça de Portugal. Vamos, era o próximo tópico, era esse Não, mesmo. mas Olhando para as duas... Onde é que está o raio do... Digam-me vocês O qual é rato. que é. Onde é que está o bode expiatório, como o pessoal... Onde é que está o Balneário, culpado? treinador, presidente. Onde é que está? São os 3 com culpa? Lanças o desafio para a malta dar a sua opinião. Eu gostava que os benfiquistas me dissessem, pá. Porque eu só estou a Eles fazer também o gostavam de raciocínio saber. lógico, pá. Estás a ver? Há coisas que acontecem no Benfica que a mim não me custam. A verdade é que Laje vai Certo. arrancar a nova temporada, a próxima temporada. Já tem essa garantia, mas há eleições em outubro e Rui Costa ainda não se pronunciou sobre uma recandidatura. É verdade. Mas o Rui Costa vem dizer, é o menos culpado,
E a reação do plantel é esta exibição xoxa em Braga. Então, e depois, Mas e o se há plantel não tinha, com as palavras do presidente, a proteger um treinador num momento tão difícil e em que anda tudo à procura de um bode expiatório para meter na forca Não, e dizer, porque olha, a culpa é ainda há uma- daquele, segue. Não é? Porque muitas vezes tens que meter alguma coisa, alguma carne num assador para seguires com a vida em frente, temos que crucificar alguém. E o Rui Costa protege o treinador e a resposta do grupo, depois desta proteção ao treinador, é esta exibição em Braga. Não quer tirar... Aliás, isto o Braga já fez uma primeira parte de sonho em Braga contra o Sporting, veio empatar em Alvalade, fez uma primeira parte de sonho no jogo para o campeonato na Luz, em que estava a ganhar e bem, e a merecer ganhar. Há mérito o Braga. É O isso Carvalhal que eu nos jogos grandes é uma dor de cabeça. Ele também não é um treinador estagnado, ele vai evoluindo. Ele nos jogos grandes é uma dor de Apesar que cabeça. já se foi embora. Epá, mas os jogadores outra vez Vamos falar ansiosos. sobre isso. Vocês não viram a ansiedade que a gente falou da semana passada? Não se viu agora no jogo com o Braga, no último terço. Aquela ansiedade de Sim. não conseguirem ligar o jogo. O Laje, efetivamente, há um momento, sei lá, 20 minutos do final, mais ou menos na altura da expulsão do Moutinho, em que coloca efetivamente a carne toda no assador. Mete Arthur Cabral, mete o Belotti, Como tinha feito contra o Sporting. acaba o jogo para aí. Nunca houve falta de risco de Bruno Lage. Isso não podem acusar. acaba o jogo para aí com 5, 6 unidades totalmente ofensivas. A equipa totalmente partida, balanceada só para o ataque. E acaba por chegar ao gol do empate já com essas unidades todas na frente. E eu queria falar muito sobre o impacto, pegando também no que aconteceu com o Di Maria e a forma como ele anunciou que era o último jogo no campeonato pelo Benfica. Vocês acham que em termos anímicos, mentais, o Sporting chega como favorito para a final da Taça de Portugal? Até pela forma como o Benfica acaba por terminar este campeonato? Eu acho que sim, eu ia dizer, pela minha experiência, eu nunca ganhei um campeonato. Eu fui mais lutar cá em baixo, ou seja, não sei como é que é a motivação de ir depois de festejos, mas acredito numa coisa que quando se ganha, há uma grande motivação sempre, há uma felicidade grande no plantel, Nem obviamente. que seja mais em termos de tranquilidade. Sem dúvida. Não acho que vá haver uma descompressão, até porque grande parte dos jogadores que perderam a final da Taça o ano passado estão lá este ano e certamente vão querer também ganhar este troféu que lhes falta, obviamente. Acho que, eu vou dizer sempre, uma final será sempre 50-50. O ano passado também achava que o Sporting era favorito em relação ao Porto e a verdade é que perdeu a final. O Benfica vem com o orgulho ferido, perdeu um título, vai querer, sabe que isto não vai salvar a época, mas obviamente vai trazer uma alegria diferente aos adeptos do Benfica. Portanto, vai ser um jogo com uma luta enorme. Não consigo atribuir Há aqui um candidato pormenor da favorito. final da Taça, sem tirar mérito ao jogo do Porto, que foi um bom jogo. Sim. O Sporting expulsão. perdia... E sem guarda-redes. O Sporting perdia aquela final da Taça contra o Vizela. Sim. Então, o Géni faz uma assistência sem pressão dentro da área para o golo do Evanilson. Há a expulsão do Saint Just, que é o momento em que ele tem que o deixar rematar Sim. e não encostar, que provoca a Pois é expulsão o penalti do Miúdo. a ganhar 1-0. Aquilo nem sequer é um penalti. Mas certo? foi precipitoso. Foi o Taremi. Epá, meu, o guarda-redes foi horrível, mano. Eu O já me guarda-redes não recordo. pode fazer aquilo. Tu já recalcaste. Isso chama-se recalcar em psicologia. Não, mas eu disse logo, Aquilo foi tão mau coitado do que tu já nem Miúdo. te lembras. É tipo segue a vida. Lembro-me do jogo contra o Beira-Mar de 86 Era e não te Adão. lembras da final da Taça do ano passado. Adão, estás a ver? Israel, depois já era o Miúdo. Acredito. Não era impossível. Se tu fizeres essas três coisas a jogar contra uma equipa da segunda liga, vais perder a final da Taça. Então, oferece uma expulsão, oferece uma assistência só para marcar um gol fácil e ainda oferece um penalti. Pois. Eu só espero é que E não este seja ano? como o último derby. É a única coisa que eu peço. E que não haja João Pinheiro na final. Não, vamos ver como é que... Eu acho que a grande questão aqui é como Calma. é que o anímico do Benfica chega àquela final. Porque, quer se queira, quer não, também houve picardias agora nos festejos do título, os Sim. mimos, não é? O pessoal vai fazer mimos. Eu acho que aquilo não há muita maldade. Houve gente que levou aquilo para a Se o maldade. Kenda a jogar, obviamente que vai levar um... O que é? O esgaio, não é? O esgaio, a parte do esgaio. Se o Kenda entrar, eu acho que o Otamendi tem uma guardada. por ele. Também E eu vai- acho bem. vai dar. Provocações. Mas, pá, está bem. Mas depois as palavras do Varandas também são boas. Muito. boas e de grande respeito para com os rivais. Sim. E é o que a gente precisa Foi no o melhor futebol. discurso que eu vi do Frederico Varandas à frente do Sporting. Falou em coisas que eu me revejo e não me pareceu politicamente correto. Acho que falou bem. O que eu noto é uma grande discrepância na maneira de estar relativamente a Rui Costa e Vilas Boas, e se fizeres a comparação com o discurso da primeira vez que é campeão, com Vieira
e com Pinto da Costa. sem dúvida. As relações Aí, são diferentes. As relações? E as pessoas. Chama-lhe as relações. Mas para o bem do futebol português. São as relações, para o são bem as do pessoas. futebol português, aquilo que temos falado e lutado tanto é que as coisas não sejam vistas como uma Mas guerra. falta. Muito. Mas falta. Mas estamos no bom caminho, eu acho. Estamos no bom caminho porque, ao que parece, temos 3 presidentes que podem ser sérios e idóneos. E isso faz toda a Mas, por diferença. exemplo, a RTP Arena cortou-me ali de uma maneira mesmo simpática, né? A trabalhar com eles há 7 anos, eu chego, oh velho, não bem. gostas daqueles cortezinhos do TikTok mesmo marretas, mesmo Então mal pega. feitos, a meio da conversa e tal? Pimba. Os benfiquistas, porque aquilo era uma parte ao vieirismo, era um ataque ao vieirismo, Certo. certo? E vocês sabem que eu falo com o Um coração. esclarecimento. Um esclarecimento. Não, esclarecimento. Mas os Esclarecimento benfiquistas, os benfiquistas, Para quem não viu, para quem só viu os Reels e não viu o episódio completo. não, esses que vão ver o episódio completo porque eu disse o que tinha a dizer. E muito bem falei eu do Benfica, fogo. E falaste bem. Fogo. Agora, a questão é, se estamos num momento de viragem, é fácil perceber que fazer o mesmo que os nossos pais fizeram no desporto e na cultura desportiva e com os nossos avós não chega. Portanto, temos que começar a perceber que os homenzinhos agora somos nós. Certo? E mesmo os mais novos do que eu. E que às vezes temos que fazer temos que cortar a trend. E aqui precisa de ser cortado. A verdade desportiva e a transparência no futebol são demasiado importantes e totalmente desnecessárias para qualquer um dos grandes. Certo? Estamos perfeitos. E de ver os comentários. E de ver os argumentos de quem não consegue ouvir. Em vez de me dizerem um clube que tem mais processos de corrupção ativa e ligados a eles, em vez de dizerem um clube, que era a minha pergunta, não é? Então e o Cashball? Então e o Salazar? Então e o Pinto da Costa? E o Benfica TV tem que ser idóneo? Tem que ser idóneo? Claro que tem! Em verdade esportiva tem que ser, por amor de Deus. Estamos a falar de uma coisa que é sagrada no futebol. Seja em que canal for. Só se for num sketch do Bruno Nogueira. Aí podes fazer o que tu quiseres. Ou no Gato Fudeiro, que exagero! Ou não sei o quê. Ou a gozar com um adepto ou com um maluco, né? Pronto, está tudo bem. Agora, Ruído. vão ver os comentários para vocês verem. Não são muitos. Graças a Deus não são muitos. Para o número de views que os Reels têm, eu não fui ver os comentários, foi a minha mulher que me foi. E eu fiquei tipo de género. Isto só prova que eu tenho razão. Há muita gente, pá, que fica maluca, pá. E nós temos que proteger o nosso futebol, porque senão isto vai ser igual. O futebol cega muitas pessoas, tu sabes Pá, disso. agora o que precisamos é mesmo. Os adeptos têm que se unir nisto e exigir aos nossos presidentes, acima de tudo aos nossos presidentes, às nossas estruturas, uma comunicação a 200% a favor da verdade esportiva. Não é a queixar-se quando é roubado, Sim. ou a transformar 50-50, lances 50-50, pode apitar para um lado ou para o outro, ou 60-40 em grande escândalo, não apitou para mim. Entendem o que eu estou a dizer? Sim. Pá, temos que mudar esta comunicação. Temos 3 presidentes com capacidade para o fazer. Mas temos que felicitar os nossos seguidores pelos comentários no YouTube. Sim, sem dúvida. Gostei muito. Muita participação. Grande parte dos comentários no YouTube foram. São viewers. 11. Os São 11. os bons, são os meus views. Não tirei ideias, tentei não ver muito o que eles metiam para não me influenciar um bocadinho. Mas muita participação, malta. E Acabaste por não me responder à questão. Desculpa. Quem é o favorito? Acreditas que o Sporting ganhando o campeonato e o Benfica terminando como terminou o campeonato, Os dois com uma motivação igual, 51-49 para o Benfica. mas o Benfica mais pressionado? Não. Não, os dois com uma motivação igual. Portanto, as duas equipas a entrar bem do ponto de vista psicológico, 51-49, porque os 3 jogos entre Benfica e Sporting eu vi maior superioridade do Benfica nesses 3 jogos específicos. Eu sei que uma final é derby, tudo pode acontecer, até pode dar 4-0 para um lado ou não sei o quê, até pode dar. Mas, em relação ao à grande incógnita, é como é que vem o mental do Benfica depois destes 2 empates. E depois destas coisas do Di Maria e das palavras do Rui Mas Costa. calma, Benfica sem Frederic Orsens. Que é uma grande diferença. Eu sempre falei deste jogador. Notou-se tem em que ser Braga. Diomande. Notou-se em Braga. E sem Humand neste jogo. Eu estou a dizer destes jogos que foi, não sei como é que vai ser. Não sabemos para a final o Diomande ou não joga. Amdouni também fora, não foi? Amdouni, estamos. Mas são 2 jogadores, epá, eu para o bem do futebol e do jogo, que eu quero que estejam todos. Epá, e este jogo Orsens, Amdouni. este jogo às vezes tem coisas estúpidas, pá. Viste Sim. a expulsão do Moutinho? Sim. Não estou a dizer que não seja segundo amarelo, mas uma pessoa até tem pena. Sim. Ele não quer, ele nem lhe quer tocar, ele quer ir à bola, ele levanta o pé. E o João não é um jogador maldoso. Mas, epá, acaba por ter Epá, mas isso pouco ou nada interessa. A O verdade João é que... dá sempre favoritismo ao Benfica para depois se o Sporting ganhar, já viste, ele é... Quando é que o Sporting ganhou? Ganhou o campeonato agora e dava Está bem, mas ganhou o Benfica. Ganhou o Benfica. Ganhou 1-0 em casa e só perdeu Se em não havia penaltis para a podcast, taça, e só perdeu em eu penaltis assim. para a taça da Liga.
Pois, mas ganhar, ganhou 1-0, não havia podcast ainda. É verdade. Portanto, a verdade é que eu ainda não falhei. É verdade. Mas vamos aos 11 que eu estou ansioso. Não, mas acabando aqui, e depois Espera. pensa no lance que lesiona o Diomande, que é de uma irresponsabilidade a maneira como o jogador do Vitória não me entra. pareceu Pá. de propósito. Eia, mas não pode entrar assim, tu Sim. estás maluco? Mas eles estavam muito assim. Foi, Epá, tá bem, sabes, mas não pode fazer foi muita aquilo, pá. cafeína antes do jogo. Aquilo é meio caminho andado para magoar alguém. Pois é. Estás a ver aqueles lances em que a gente vê e diz assim, pá, podia ter magoado um homem. pá. E o do é que Borevkovic magoou logo ao mesmo. início também. No A E vídeo. nem segunda amarelo. parte- a segunda parte nem em amarelo. Braga também foi não um se pouco passa assim. nada. E não se passa nem amarelo. E lesiona o homem e vamos ver o quanto. Porque a gente viu o Diomande nem saltar conseguia. E tu vês a cara dele depois do choque. É traumatismo. Ele agarra-se ao joelho. Não, ele fica mesmo... mas a acho que cara foi dele perna. ficou mesmo Porque ele chocada. sentiu não foi? qualquer coisa. Foi joelho, foi joelho. Foi? Eu espero que esteja, apesar do nosso amigo Santos Justo ter entrado muito bem no jogo. Eia, bem. Entrou muito Anda bem. gazela. Estando bem Aquele cabelo fisicamente, devia dar é multa. muito... Aquele cabelo devia dar multa. E atenção que as últimas lesões não são Aquele cabelo musculares. não é nada. São entorces. Sim, sim, sim. É um bocado azar. A gente está Sim, sempre a dizer que ele está sempre sim. lesionado, mas aquilo que o andava a lesionar já não o lesiona há algum tempo. Então, primeira questão, primeiro desafio para os nossos seguidores. Malta que está a ver no YouTube, que está a ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, na RTP Arena. Quem chega melhor à final da Taça de Portugal? Ou Favoritos. seja, favorito barra quem chega mais pressionado. Ok, e depois de falarem disso, não se esqueçam de dizer o vosso clube. Exato. Ok? Sou do Sporting, sou do Porto, sou do Braga, sou do Vitória, o que for. E digam-me, se quiserem, principalmente os benfiquistas, quem é que é o culpado e o que fazer de diferente? É tirar lá o Rui Costa? É tirar lá o treinador? É limpar o balneário? O que é que alterar alguma coisa na estrutura? O que é que falta? O que é que se pode, por exemplo, falta liderança do Lage no balneário. Ok, então se calhar um diretor desportivo percebe o que eu quero dizer? Pô, se o Lage tem competência e se o adepto acha que o Lage mau não é. Percebe o que eu quero dizer? Sim, sim. Porque há muito benfiquista que diz que o Lage é o último dos culpados também. Não é que Sim. goste muito, porque não está satisfeito, não foi campeão, mas reconhece. Pá, eu gostava que me dissessem qual é a solução na vossa opinião. Porque eu, como sportinguista, pá, normalmente tenho uma ideia. E eu aqui cruzo os braços e não percebo nada do que é para alterar. Estou à Nora. Efetivamente, no final do jogo em Braga, o Bruno Lage disse que abdicava de tudo se sentisse que era ele seria o o problema. Rui Costa deu-lhe... Eu acho que não foi isso. Ele disse que se fosse o problema, saía. Não. Eu tenho aqui. Abdicar de tudo se sentir que é o problema e não a solução. Pronto. Se sentir que... Mas ele não disse que sente. Não. Abdicava de tudo se sentisse que era o problema e não a solução. E pouco Exatamente. depois veio o Rui Costa dizer, Ele é o garantir menos culpado. que ele é o menos culpado e que seria o treinador para a O que ele próxima está a temporada. dizer- o que ele está a dizer- Iria iniciar a próxima O temporada. que ele está a dizer é que não custa, ou custou o Schmidt se me quiserem pôr na rua, porque eu sou um benfiquista e um amante pelo clube e uma pessoa que sente o clube e que conhece o clube e que vive o clube e que ama o clube e ponto. Pronto. Exatamente. Portanto, vai sair de borla se for do interesse do clube. Sim. Pronto, isso foi o que ele disse. Ele não disse que quer sair ou que acha que devia sair. Não, o que não, ele diz é não, que não, se eu não, achasse não, já tinha saído. Quase, é mais ou menos Sim, isso. sim. Ou seja, sinto que eu não sou eu quem está a levar o Benfica a um mau Porto. Ou seja, que as más exibições não são totalmente responsabilidade minha. Ou seja, isto acaba por ser um pouco... Vem de cima, vem do treinador, vem dos jogadores, acho que é um pouco geral. E tem que ser uma coisa que tem que ser pensada, se calhar trabalhada antes Os do início da benfiquistas época. têm que me dizer o que é que pensam. Epá, desculpem lá, pá. Eu já falei com os meus amigos todos do Benfica no chat, pá, com centenas de pessoas que me conseguem responder, pá, e é uma troca. Pá, eu não percebo nada. Muito se falava sobre os dois treinadores, porque isto até à última jornada falava-se muito sobre se o treinador que não vence o campeonato se deve continuar ou não. Vocês, na vossa opinião, Bruno Lage, faz sentido que Rui Costa queira dar esta Para mim, moção sim. de confiança Para mim também, a Bruno já falámos Lage? disso. Para mim, sim. Nem vale a pena esticar muito. Eu já vejo, falei. eu vejo mérito de Bruno Lage naquilo que foi os jogos do Benfica. Não estou a dizer que ele seja perfeito, nem o melhor treinador do mundo. Mas é o melhor treinador dos três grandes. E em termos de Taça de Portugal, esqueci-me de dizer aqui aos nossos seguidores, quem é que, para escreverem nos comentários, quem é que... É o favorito. onde vão jogar, onde vão ver o jogo, Ou se vão ao Jamor, se vão com família, se vão com amigos, Eu vou. se vão à se vão Tasca, noutro sítio, se vão à Tasca, à taberna.
Portanto, não se esqueçam de escrever nos nossos comentários com quem vão ver, onde vão ver, se vão aos almoços, se não vão, se vão à festa da taça, com amigos, com família. Malta, Partilhem connosco. estão livres para escrever. Nós lemos grande parte dos comentários. E Agora malta, são cada vez mais. Mas se forem lá, é o passo que falta. Tivemos o derby praticamente sem incidentes. Tivemos a festa do Marquês outra vez com a polícia a parabenizar os sócios e adeptos do Sporting e os rivais também, porque os rivais podem arranjar confusão. Portanto, Exatamente. toda a gente... É o que falta, é a final da taça na perfeição. É fechar com chave de ouro. Epá, mano, isto não se lembra. A malta não pode dar isto como dado. Não pode ver isto como dado. Isto é conquistado pela nossa sociedade. Isto é uma coisa linda. Pá, numa época destas. E volto a dizer, somos rivais, não somos Fiquei muito inimigos. feliz, meu. Mas a gente tem familiares dos outros... Bem, benfiquistas e sportinguistas, então, que são muito representados aqui na zona de Lisboa, é primos e namorados e... Toda a gente tem adeptos e de outro irmãos clube e na pais, família. e até irmãos com clubes diferentes e... Por amor de Deus. E pá. amigos. Os melhores amigos mesmo e tudo. nós falámos sobre a saída de Di Maria, que é um dado adquirido, mas não falámos sobre Carreiras, que parece estar também praticamente de saída. Samuel Dal, é muito improvável que fique, até pelo que custa e também pelo investimento que a Roma fez, que a Roma fez e sabe que tem ali um diamante em bruto, uma espécie de diamante em bruto. Eu concordo. Mas a Roma não fez um investimento agora grande também para quando faz o empréstimo do Dal? Sim, É que não há espaço para o Dal na Roma. mas pode querer rodar noutro campeonato até ser uma opção para a equipa. Não conheço a equipa da já Roma, viste o valor? mas gosto 8 muito do milhões jogador. pelo Dal. Sim, É dado, pá. Gosto muito do jogador. Já viste quanto é que custou custa o Manu menos com ao o Vitória? Jurasek. Então o Manu custou 12,5. Custa menos com o Jurasek. Sim, sim. E o Jurasek não foi um jogador que desse muito ao Benfica. Portanto, Carreiras vai ser uma baixa grande, obviamente, porque é um grande jogador. Exatamente. Fez esquecer Grimaldo. Atenção. Estamos a falar de alguém especial. E dizem que já pode jogar pelo Mundial de Clubes pelo Real Madrid. Portanto, Benfica pode até e para mim, estrear-se neste no Mundial momento, de Clubes. jogava no Real Madrid de caras. Mendy está magoado, o outro não me convence. Eu, neste momento, jogava. Eu acho que o Mendy é o único que fez a esquerda até. Sim. Para os clubes que estão no Mundial de Clubes, a FIFA tem esta janela de transferências excepcional, de 1 a 10 de junho. Vocês acreditam que o Benfica deverá já aproveitar esta janela para tentar colmatar estas duas saídas importantes, Di Maria Acho que é um e bocado, Carreiras? assim, para o final, não sei se faz tanto sentido assim, porque vai chegar sem pré-época. A pré-época é fundamental mas também. mas pode entrar já na equipa e fazer a pré-época e arrancar desde o início da pré-época. É uma pré-época. Mas Opa, isto aqui é aquela coisa. A gente tem que os deixar ir. Nós somos canibalizados. O homem faz uma época espetacular. Vai ser uma grande rentabilização. Foi uma pechincha. Custou uma pechincha. Foi criado aqui. chegou a não jogar para jogar Morato. Criminoso. Sim. Criminoso. E o Morato depois sai Epá, para a mas Premier ele League e também faz não boas entra bem, não é? exibições. Ele está numa fase Não, de ele não chega muito bem. Não entra bem, mas Não ao chega mesmo bem. tempo E depois também é o Schmidt. treinava Também assim tens de tão pensar. mal. É um Tá jogo. bem, meu, mas É claramente um jogador a com... adaptação. Também não pode chegar ali e mandar o barra à parede assim. Tá? Sim. Teve uma evolução muito grande. Exatamente. pá. Então, Não sei. curto tempo. Que também se notou com o Schmidt ainda. Gosto não é? muito Portanto, do não é só Carreiras. do Lage. Mas Pá, é uma muito máquina, mais Lage, É um muito Porsche mais Lage. autêntico, é o Muito Porsche bom Carreiras. Só não É gosto o daquele novo, cabelo. O Carreira é esse. É o Carreira é esse. É uma máquina. Carreira é esse. Exatamente. Crack. É o crack. Epá, 911 turbo. Então não Exatamente. acreditam que o Benfica deverá já tentar colmatar estas duas saídas, pelo menos com uma... Pelo menos o lateral esquerdo, porque Dal é muito difícil que fique E um e lateral Carreiras... direito. Então, Pois. o lugar para o Bar não pode ser o Tomás Araújo, por amor de Deus. Um lateral direito é outra lacuna que eles têm no plantel. Mas já para o Mundial de Clubes ou no mercado de verão? Cirúrgico. Bem pensado, com calma. O melhor mercado do Sporting foi A questão é feito como é que assim, está com aquela calma. pubalgia do Tomás. Pode haver aqui uma urgência que a gente Sim. não vê, porque ele não foi convocado agora para a seleção. Outra vez. Sim, eu acho que ele deverá também curar agora nesta fase. Nem tem que curar aquilo. Pá. É um jogador incrível. Pá. Sem dúvida. Vamos ao Porto. Porto venceu o Nacional 3-0. Confirmou o terceiro lugar, que já estava praticamente confirmado. Martin Anselmi mostrou-se muito satisfeito com o resultado no final. O Samu disse que para o ano gostava de superar-se e também ganhar o campeonato. E o PP apontou à conquista do Mundial de Clubes. Um pouco, se calhar,
demasiado ambicioso, mas O PicPay é jogador de CS, mano. Ele tem que acreditar até ao fim. Enquanto aquilo não Vilas acaba, é Boas sempre a também dar. apontou à conquista da Liga Europa. sim. E acreditam que o Mundial de Clubes será a primeira competição onde poderemos ver efetivamente já um dedo de Martin Anselmi neste Futebol Clube Acho do que pode Porto. ser um teste extra ao ano zero. Se calhar o Mundial de Clubes acaba por ser o ano 0,5. É o meio ano. Entendes o que eu quero dizer? Sim. Não é? Porque isto é um ano zero do Anselmi, que é muito abaixo das expectativas. Mas O Porto pronto, defronta o se bem que Palmeiras. expectativas no ano zero vale o que vale. Mas agora vai ter que dar aqui uma resposta. E não me parece que seja o início verdadeiramente do percurso do género. Atenção que agora os holofotes estão em cima de ti, porque ainda não houve investimento. Sim. Ainda não houve investimento. Mas, por outro lado, já é o ano 0,5. De 0,5. Mas tem adversários de peso. Estamos a falar do Palmeiras, do Abel Ferreira, estamos a falar do Inter Miami. Uma Palmeira é um peso. Agora a equipa, por amor de Deus, mano. Admitias que o Sporting perdesse com o Palmeiras? Ainda não vi o Estevão jogar. Mas qual esteve? Eu já não vi o Palmeiras a jogar, por amor de Deus, mano. Valha-me Deus, agora também é o quê? Vais perder contra o Abel? É mau? Estás maluco? É mau treinador? O quê? O Abel? Rui Borges chega perfeitamente, mano. Estás maluco ou quê? Não querias o Abel no Olha Sporting? que o Palmeiras Não sabe. joga muito à bola. Ele está... Está a trollar, está Não em estou modo... nada a trollar, Não pá. estás a Estou a dizer, trollar. este gajo não tem andamento. Ele está a dar a do morto. Esse não Ele está quer é nada que os a- brasileiros venham para Não aqui. tem Eu já andamento. percebi. Mas qualquer nada, mano. Já percebi. Não jogam pistácio, mano. Por amor de Deus. Vamos ser invadidos. Eles Por vão... amor de Deus. Quem é que vê o O torcedor Palmeiras? do Palmeiras vai aparecer Malta, em aqui. Portugal ninguém vê o Palmeiras. Líder entendem? do Brasileirão. Mas Isolado. ninguém vê, está bem. Vencedor de Libertadores com o Abel Ferreira. e grandes trabalhos. E com o investimento que houve no Botafogo e tudo mais, este ressurgir do Palmeiras tem muito mérito e tudo mais. Ok, tudo bem. Mas ninguém liga, ninguém vê. Ok? Aliás, o Mundial de Clubes normalmente ninguém vê. A gente aqui na Europa tens Não vais os ver. nossos. Não vais ver o Mundial de Não, Clubes? repara, tu tens Tudo os bem que o nossos para Sporting ver. não está, mas... Depois tens, ao nosso lado tens aqui a La Liga. Em campanhas com o Bilbao, com a Real Sociedade, com o Atlético Madrid, com o Real Madrid, com o Barcelona, para querer chegar à bola, e todos os anos há ali uma outra equipa que também, fica um espetáculo. Girona. O Girona o ano passado, por exemplo. Depois olhas para a Itália, o top 9 em Itália é Neste Nápoles, momento acaba no Milan. Atalanta. o top 9, O top 9 acaba no Milan. Inter, Atalanta, Juventus, Bolonha, Roma. Lazio, Roma, Milan, e falta-me um porque são 9. Está-me a faltar mais aqui uma equipa incrível. Certo? Depois o pessoal diz... Sampdoria. Aí é bem. Sampdoria. Por amor de Deus, mano. Desceram à terceira, né? Sim. Até fizeram um caixão. Três. Enfim, mas entendes o que eu quero dizer? Depois ainda levas com o campeonato alemão, que é dos melhores para ver. Sem dúvida. Que é só, Bundesliga. mano, virou o Friburgo contra o Eintracht Frankfurt este fim de semana, pá, um jogo, eu disse para não perderem esse jogo às 2h30 da tarde. Bundesliga. E era jogo de tudo ou nada, por causa das competições europeias, mano, que aquilo foi uma tourada, 3-1, mano, era toda a gente a correr para a frente, mano, esses eram tipos a correr para a frente. 3-1, pouco jogou fora, e É muito ofensivo, há muitos. mano, aquilo é só ok, depois levas com o Bayern, com o Borussia, que o pessoal gosta, tens o Bayern Leverkusen do Xabi Alonso, e depois tens o Stuttgart, que faz uma época ano Stuttgart, passado, Eintracht este ano baixou Frankfurt. muito, o Eintracht, o Friburgo, Hoffenheim. tens o Hoffenheim, cuidado para não descer este ano, é que aquilo está assim, Sim. aquilo está assim, não é? Depois, o que estava para descer o ano passado e que se salvou, que foi o Mainz, agora está a lutar pela Champions, Yeah. ou pela Liga Europa. Agora, e depois ainda tens a Premier League, e depois vais-me dizer que vais ver o Palmeiras. Opa, às tantas estás a ver o Al Hilal. Epá, por amor de Deus, pá. Isto gajo está a trollar, pá. É parecido. Agora vais perder com o Palmeiras, o Porto vai perder com o Palmeiras, homem. Pá, se calhar vai. Se calhar vai. Estamos a falar de uma equipa. Está a brincar. Se calhar vai. Opa, se calhar vai. Se calhar vai. Se calhar vai. Estamos a falar de um Palmeiras Esperemos que que já. Mas o Benfica não perde. Já tem um treinador. O Já tem um Palmeiras não perdia. Também Olha acho aqui. que não. Hum, Não, pera, nada. Não. Não sei. O Porto é que não mete as Estamos a mãos no falar, fogo. estamos a falar de planos de projetos diferentes. O Palmeiras é um projeto já sustentado há vários anos, com Sim. o Abel Ferreira, uma equipa construída Eu por acaso Pela gosto mão muito do dele. Palmeiras. pela mão dos dele, meus com clubes a preferidos. estrutura dele. Tens mesmo ver tudo. Tens mesmo aquela Não, coisa. gosto mesmo muito do Abel. Estando um português, convence-me logo. Tens daquele, em caso de dúvida, traz mais abacates. Deram Quanto mais o flaço que tiver a ver, e deram melhor. uma camisola do Palmeiras e eu fiquei, Ah, sabes? Porto Convenceu-me. joga com Palmeiras, Inter Miami e Al Ali. que é o que está em primeiro neste momento Cuidado com o nas Messi. Arábias. Cuidado com o Messi. Messi.
O Messi e os amigos. Ainda agora foi Messi, completamente... Busquets, ainda Messi e os agora amigos. Foi completamente... Jordi Alba. Mas não foram virados agora. Foram virados. Suárez. Soares a mancar. Tá bom. Ouve, eu não ligo nada a isso, pá. Isso para mim é giro lá para o país do futebol que não interessa. Eu sou contra, deixem os homens ir de férias. Agora, o Palmeiras é uma boa equipa, não há dúvida. E o Porto nem tanto. Ainda para mais, ainda não houve o tal investimento que é preciso. Pronto, já falámos disso, da venda do Diogo Costa, pá, que tem que ser. Mas Não acaba há- bem com uma vitória em E casa. acham que deverá haver esse investimento já agora nesta janela excepcional? Se houver dinheiro. Só for Cirus. Se for mesmo aquele jogador que eles querem, que eles Vão precisam. vender já o Diogo Costa? Não. Vão esperar pelo Mas Mundial. eles têm dinheiro do Galeno e do Nico, metade do Nico. Será que tem? Será que não foi para cobrir outras É com coisas? tranche. Não, É em tranche. ele cobriu outras coisas, mas há ali dinheiro para Tenho a investir. ideia de que o valor do Nico é em tranche. 3 tranches, acho eu. Ou seja, é É parcelado. sempre mais chato. Pá, pois, mas não sei que tranche é que entram no Porto, que tranche é que entram em quem tinha o restante do passe. Sim, havia também essa... Havia um 50-50 ou 60-40 ou o que era. É pá, já não me recordo. É pá, olha, eu não sei. Eu sinceramente, a gente vai acompanhar o Mundial de Clubes, vai torcer pelos clubes portugueses, também vou torcer pelos clubes brasileiros, porque também tenho essa... Pá, sou do tempo em que Portugal não ia ao Europeu nem ao Mundial. E torcíamos pelo Íamos Brasil. torcer pelo Brasil no Mundial e no Europeu torcia me lembro, Brasil-França. eu torcia pela Laranja Mecânica, que na altura já não Eu sempre era fui a de Brasil. Gullit e de Raikkonen. Por falar em Mundial, já há convocados para a seleção para disputar a Final Four da Liga das Nações. Podemos ir só rapidamente para também irmos ao tema da seleção. Os convocados... Pensei que ias dizer os 11. Não, vamos falar dos convocados e depois vamos aos 11. Diogo Costa, Rui Silva, José Sá. Se quiserem reagir, podem reagir ao tempo que eu vou dizendo. Defesas: Dalot, Semedo, Nuno Mendes, Nuno Tavares, Gonçalo Inácio, Rubem Dias, António Silva, Renato Veiga. Médios: Palhinha, Ruben Neves, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pote, Bernardo Silva, João Félix. Avançados: Trincão, Conceição, Pedro Neto, Rodrigo Mora foi chamado, Rafael Leão, Diogo Jota, Gonçalo Ramos e El Patrón. Cristiano Ronaldo. El Patrón. Faziam alguma alteração aqui? Um ou dois jogadores que vocês colocassem? Eu Colocariam. metia um alcoólico no lugar do João Félix. Acho que era muito mais fixe para ver. Estão a ver? Um alcoólico. Opa, um tipo com boca de piano. Epá, não era mais fixe, meu. Não era um momento, mano. Vamos entrar a 10 minutos do fim, mano. Um coxo. Exatamente. Ei, Opa, é o que falta, mano. Se me querem trollar, pá, trolem à vontade. Ao menos dão-me vontade de rir, pá. Eu estou a chorar. Então não é verdade, pá. bêbado. Então, mas não é para chorar, pá. Ao menos que seja a chorar a rir. Eu também, ao menos que seja para chorar a rir. Mano, o Félix, mano. Mano, anda aqui o pessoal do Sporting. Eu sei que eu sou do Sporting, ok? Mas os benfiquistas e os portistas não reconhecem o que é que o Trincão teve que lavrar para calçar. O Pote teve a lesão de 5 meses, mas o que o Pote teve que andar aí a fazer nos últimos 4 anos para calçar, certo? Depois era o Kenda que podia bater recordes e que depois não bate porque ninguém lhe apeteceu que batesse, certo? Tem uma data de coisa. E depois o Félix. Pá, esta coisa, pá, já se notou no Campeonato da Europa, malta. No Campeonato da Europa, quando houve a convocatória do Francisco Conceição e do Pedro Neto, o que eu disse, e não havia podcast ainda, o que eu disse foi nada contra o Francisco Conceição e nada contra o Pedro Neto. Não estou a dizer que não mereçam, não estou a dizer que não estejam à frente dos jogadores que ficaram de fora, pá, não estou a dizer que não vão fazer um grande trabalho na seleção e ser o presente e o futuro, não estou a dizer nada disso, mas uma coisa eu vos digo, esses tipos são convocados porque vão ser transferidos. Ai, não vou nada, porque o Francisco Conceição não sei quê, e depois, pois calhar já vai, porque tem a cláusula até X, era só 35 até dia do não sei quê, e depois, mas o Pedro Neto não, teve muito tempo da época lesionado no Wolverhampton, já está na Premier League, pumba para o Chelsea também. Maltinha, meu, desculpem lá, mas isto é... Pá, só não vê quem não quer. Eu não quero estar aqui a caçar as bruxas, mano, mas isto só não vê quem não quer, pá. Esta coisa do Félix é só para... Já está outra vez. Pá, é das piores porcarias que eu vi esta época, mano. Eu acreditei verdadeiramente
que o Sérgio Conceição era homem para o Milan. Fiquei super contente quando o Sérgio Conceição veio anunciado no Milan, que ele ficou sem clube durante algum tempo, e ele merecia um grande clube, apesar de não ter uma grande equipa relativamente à concorrência atualmente em Itália. Isso é um grande Itália. Aquilo é uma corrida a 2,5. Inter-Nápoles é a corrida e depois o meio é a Atalanta, que nunca foi campeã, mas que está sempre no top 3 atualmente. E a Juventus? A Juventus não luta pelo título já há alguns anos. Mas a Juventus, calma, limpou quase títulos. Desde que o bicho saiu de lá. Limpou durante Mas vários já tempos, não- vários mas já não anos, luta, títulos de forma não é consecutiva. ganhar o mas, ou seja, não é ganhar o título, é lutar pelo título. Foi Há depois uns da anos. polémica da Superliga. Sim. Pronto, seja por que razão for, a verdade é que eu acreditava. E quando eu vejo o Félix sair para o Barcelona, num Barcelona, pá, que não era este Barcelona este ano, era uma coisa em transição. E quando eu vejo o Félix sair para o Chelsea, porque é uma equipa que não jogava a bola, que faz uma época, o ano passado, horrível. E eu vejo o Félix sair para o Atlético de Madrid aqui por 120 milhões, para ser adaptado, passado 5 jogos, a uma posição onde nunca jogou, para o país onde o culto era rasgar o Ronaldo todos os fins de semana na imprensa desportiva espanhola. Portanto, olha um Tuga de 120 milhões e o Ronaldo a ir embora. Espera aí, olha, troca aí o saco de pancada, porque foi um bocado isso que a imprensa espanhola também fez. E eu não estou a dizer que o Benfica tenha culpa, porque, mano, a pagar 120 milhões, como é que a gente diz que não é para ir? Sim, sim. E a pagar 120 milhões, como é que o jogador diz? Eu não quero, não vou, fica aqui. Pá, também não existe. Portanto, eu sei que ele foi injustiçado e que a carreira foi toda aos trambolhões. E eu vejo os jogos do Milan e não há dúvida que o homem corre e o homem salta. Entendes? Porque ele vê-se é uma falta de confiança. Não se vê falta de vontade. Porque ele leva carga de ombro e ele não cai para o chão. Ele continua a correr. Entendes? Só que vê-se uma falta de confiança na abordagem ao lance, de meter o pé, na maneira como estás a... Entendes? No remate, no passe, na recepção. E uma falta de confiança. O homem é um dos meus desejos para a próxima época. Um dos meus desejos, já o disse, é que o Porto lute pelo campeonato. Há 2 épocas que não luta, está na altura. Pá, não pode. Ficar pelo... Não estou a dizer que seja campeão, calma, que eu quero o tri, mas que lute pelo campeonato até ao fim. Precisamos de um Porto mais forte. Está na hora de andar para cima. E o outro desejo é o Félix pararem com estas tangas, destas convocatórias e para alguém mamar dinheiro e para meter o puto em algum lado e fechar o negócio. Empréstimos-inho de um ano ao Benfica. Se vem o Renato, que eu não sei se tem joelhos quer, o Félix um aninho, porque não tarda, está no Al Hilal e acabou. E este jogador faz um ano no Benfica, olha mano, vai partir tudo aqui no Campeonato de Tuga. O Benfica ganha na mesma com ele a jogar mal, a maioríssima parte dos jogos. Às tantas marca um golinho, faz uma assistência, marca 2 golos num jogo, ganha a confiança e relança a carreira. Mas o João Mário, certo que nem se pode comparar a qualidade de um Félix, relançou a carreira aqui, dá 2 épocas excepcionais, é campeão no Sporting na primeira e depois vai fazer uma excelente época no Benfica. A primeira época no Benfica é uma excelente época. Foi campeão. E faz uma excelente época. E o menino tem que vir para aqui, levar o carinho dos adeptos e vir para o clube. Os adeptos vão adorar, o futebol português fica enriquecido. E em vez de andarmos com estas convocatórias da tanga, a ver se enchemos os bolsos a alguém, porque é basicamente isto, porque o homem não está em condições anímicas, vem para o Benfica, relança a carreira, estás a ver? Não estou a dizer que compro uma camisola dele porque sou alérgico, mas se não fosse comprava. Pronto, e relanças e voltas a ter o Félix. É um aninho aqui, eu digo-te, a probabilidade de finalmente correr bem, já foi no Barça, já foi no Chelsea, agora é no Milan, onde eu pensava, é agora. Já foi no Atlético, pronto. E eu sei que ele não tem culpa de muita coisa. De todo o mediatismo à volta dele, das revistas sociais, das revistas cor-de-rosa, do não sei quê, porque a namorada traiu e foi sair à noite com as amigas e não sei quê. Mano, era só notícias. Imaginas para um miúdo daquela idade, Entendes o que eu estou a dizer? Está ali no trabalho dele, não sei quê. A miúda não pode ir de férias, ele vai de férias, não sei quê. 3 dias de férias longe da namorada e não sei quê. Vais dizer o quê? Então não namoras com ela. Como é que tu dizes a um puto daquela idade para não namorar com a Corceiro? Se o meu filho, se eu me virasse para o meu puto e dissesse assim: ó Gil, não podes namorar com a Corceiro. E ele me dissesse: está bem, pai. Eu internava-o. Eu dizia logo: olha lá, tens de começar a questionar o que o teu pai te diz, puto. Entendes? Não é? Tu vê lá, puto. Tu estás a ficar choninhas, Entendes? Não dá hipótese, mano. Qualquer miúdo daquela idade, qual é o que vai dizer que não há Corceiro? Só o que já esteja apaixonado por outra rapariga, não é? Pronto. Portanto, é assim. E sinceramente, está na hora, em vez de andarmos com esta palhaçada, é de abrirmos as portas aqui do Benfica, entendes? Que o miúdo aqui vai partir tudo,
ganhamos um jogador de seleção, ele relança a carreira, é espetacular para o nosso campeonato e para os nossos adeptos e para o nosso tudo. Concordo. E vamos aos 11. Espera, que eu só tenho uma alteração que vão-me criticar, vão-me chamar Então verde, diz. mas eu acho o momento de forma difícil deixar este jogador de fora. Eu tirava o António Silva e metia o Eduardo Quaresma. Pronto. Numa defesa a 2. Sim. É difícil. Acho que é um jogador que neste momento até está melhor em forma que o Inácio, só que o Inácio é para Uma esquerda. defesa a 2 centrais. E ganha. Mas não sabes se vamos jogar com linha 2 ou 3. Porque ele também já jogou Já jogou com 3. com os alas. A partir do momento em que João Neves explode no PSG, nunca mais jogas Sim. com 2. Porque precisas de meio... Vitinho e João Neves têm que jogar ou E- sim ou sim. e Bruno Fernandes. Ou sim, ou sim. E é um pouco isso. A não ser que metas o Bruno Fernandes a extremo. Vamos aos 11? Vamos. Vamos aos Sim, 11. senhora. Trouxeste o teu 11? Trouxe sim, Pronto. senhor. Podemos discutir do género. Eu digo o guarda-redes, ele diz o guarda-redes e porquê. Força. E depois o defesa direita. E depois temos que ir aos comentários. Vamos aos Porque comentários. Mas temos brutais muitos. Com muitas ideias. Eu vou selecionar aqui, eu tenho aqui alguns Epá, mas, selecionados, ou não seja, vou ler todos. Para o próximo podcast temos mesmo que ouvir estes benfiquistas a arranjar a solução. Certo. Porque eu preciso dizer, concordo, não concordo, entendo, não entendo. Epá, porque eu estou mesmo à nora com esta coisa de o que é que se faz diferente. Eu percebo que o ano seja muito frustrante. Porque é um ano tão atípico para o Sporting. É tanta porcaria a acontecer ao Sporting, mesmo assim é campeão. Os benfiquistas ficam a dizer, pá, desculpa lá, mas isto é borderline inadmissível. Certo. Porque isto não é o Sporting do ano passado. Epá, aconteceu-lhes muita coisa, mesmo assim ganharam. O Benfica esteve na liderança do campeonato e deixou fugir Opa, também. está bem, mas o Sporting teve 30 jornadas em 34 na liderança, portanto... 30 ou 29, qualquer coisa assim. Eu Sim, dou-lhe a sim, primeira sim. porque a primeira está como no Santa Clara, mas a verdade é que tinha uns 2-3 pontos e o Santa Clara não joga pistácio. Apesar do pessoal dizer todo, grande época, não sei o quê. Terminou em quinto, Exato, grande época. à frente do Vitória. Olha, joga bem o Estoril. Yeah. Agora, Vamos vá lá, aos 11. Redes. Diogo Costa. Tudo bem. Mas eu tenho a minha justificação. Então, Também eu? opa, Adoro os dois, mas Quero ouvir. neste lado vou o meu lado mais patriota e porque acho que o Porto também tem que ter Representação no representação 11. e fui um bocadinho por aí. Mas atenção, adoro os dois, acho dois guarda-redes fantásticos. nos comentários também Muito- tenho malta muito difícil a escolher entre escolher os o dois. Diogo Costa. Vou aí porque quero incluir um jogador do Porto no 11. Eu tive mesmo para meter o Eustáquio, mas depois passou uma gastroenterite. Não, eu fui turbino, eu acho que o Diogo Costa é melhor, é o melhor guarda-redes do campeonato português, é inegável, mas eu fui turbino por uma questão de evolução. Acho que o turbino da época passada é um turbino nervoso, que comete erros, que dá socos na cabeça dos tipos do Salzburgo e que provoca penaltis e que se distrai e que comete erros assim com a bola nos É pés. mais novo também, não é? Sim, claro. Sim. Mas a verdade é que o crescimento da época passada do turbino para esta é gigante. Acho que o Diogo Costa faz uma melhor época este ano do que a época passada, mas não é um guarda-redes diferente. É só uma melhor época, é o melhor guarda-redes do campeonato português. Mas eu vou dar ao turbino por uma questão de evolução. Acho que é uma evolução, um crescimento que nós precisamos que os jogadores jovens, mesmo, e também os comprados, se apresentem, e eu acho que o Turbino merece o guarda-redes da época, salvou o Benfica em imensos momentos, também é preciso dizer, e o Benfica teve uma campanha bem mais difícil que o Porto, com muito jogo de Champions em cima, e o Turbino foi guarda-redes de Champions, na minha opinião. Sem dúvida. Portanto, eu vou dar, apesar disto ser da Liga, eu vou dar ao Turbino pela evolução. Não digo que ele seja melhor que o Diogo Costa, porque eu acho que o Diogo Costa é melhor. Se eu pudesse ter um no Sporting, escolhi o Diogo Costa. Mas, Turbino. Eu estava aqui só. Ei, se calhar é melhor fazer deste lado. Começamos da direita para a esquerda agora? Lateral direito? Exatamente. É que a gente não tem 11 coisas, estás a ver? Isto é mesmo da RTP. Estás a ver? Yeah, mas está Isto é- fixe. Sabes que isto é do Estado, não dá para 11, não dá, mano. Não dá. Não Mas, havia orçamento mas, de Estado. mas se tivermos o plano aberto, o plano geral, acho que dá para ver aqui. Então vá, Estás a ver? Turbino, Diogo Costa. Logo aqui temos discórdia. Então pronto. Pronto. Turbino, Mais. aqui Turbino ou Diogo Costa. Ok. Bora. Mais. Vamos para o lateral direito. Isto é em 4-4-2. Houve quem nos comentários mudasse o esquema tático Eu e meti um explicaram central porquê. Explicaram porquê, porque disseram que preferiam 3 centrais e jogar com mais médios, pronto. Mas vamos Mas é vamos fazer manter- batota, porque a gente disse que era 4-2. É batota. Isto é gente do vianistas. Isto é vianistas. Vamos manter o 4-4-2. Lateral direito. Eduardo Quaresma. Eu fui Kenda. Ok. Querem explicar porquê? De uma forma muito rápida, por favor. Não vou meter a central porque neste é uma linha 3, é diferente, mas é um jogador que faria perfeitamente lateral direito. Ok. Mas acho que faz uma época fantástica. Ok. O Kenda, porque é o ano da afirmação dele, pode jogar a extrema Ano de direita. estreia. Exato, é o ano da afirmação e de estreia, mas é o ano da afirmação dele, é uma das principais caras na ausência do Pote para a vitória do Sporting, carregou
quando o Trincão jogou mal, ou apagou, ou o Gyökeres esteve no banco, até com o Arder tivemos, né? O Gyökeres lesionado ali ou acolá, quantidade de vezes que ele foi, na minha opinião, melhor em campo. Começou no esquema de uma equipa do Ruben Amorim em que tira uma titularidade ao Géni que vinha com fulgor e bem tirada, que não te podias dizer nada, e vê-se o que o Géni joga, cada vez melhor na lateral direita, não na esquerda ou na extremo esquerdo. E eu acho que o Kenda tem que estar no 11 do ano, é o ano da afirmação dele, é um jogador incrível, é do melhor que produzimos em Portugal nos últimos anos, é completamente estratosférico o potencial que o miúdo tem, é física, é velocidade, é técnica, não sei o quê. Ainda não é o melhor a rematar, mas fortíssimo no 1 para 1, passa aos colegas, centra a bola, vê os colegas, vê desmarcações, é cuecas nos adversários, aquela jogada para o gol contra o Porto, em que ele vê um passe que ninguém viu. Para mim, e eu vou ter que me meter no lateral direito, porque foi ali que ele dominou e tirou a titularidade ao Géni, de resto é adaptação, portanto é o lateral direito, para mim é o Kenda. Lateral esquerdo. Carreras, não é? Pode ser. Carreira é S911. Esquece lá isso. Não é preciso... Mano, como estão de acordo. Centrais. Dupla de centrais. E Diomante. Olha, não acertei nenhum. Eu vou Tomás Araújo, porque é mais uma vez a época de entre aspas, afirmação. Para mim, embora como lateral, de longe, o central mais valioso do Benfica. Anda toda a gente a falar do preço do António Silva ou do Otamendi, que pronto, não sei o quê, campeão do mundo e sem dúvida, Champions em cima, Cities, não sei o quê, sem dúvida, não quer tirar o mérito ao Otamendi pela carreira incrível que tem, mas atualmente ninguém tem o valor do Tomás Araújo do ponto de vista desportivo, em termos de qualidade e idade que tem, é que ninguém cheira sequer. Tomás Araújo é um monstro, e é o ano em que ele diz, chega para lá, porque quem joga aqui sou eu, e só sai de lá quando tem que puxar para a defesa direito, porque ele também se safa, mesmo com uma pubalgia, a tapar uma debilidade do plantel que não devia existir dentro do plantel do Benfica, que é não haver um segundo defesa direito que seja verdadeiramente opção. Agora, na outro central, meti o Quaresma. Porquê? O melhor é o Gonçalo Inácio, podia dar ao Otamendi, podia dar ao Diomande. Mas o Diomande volta a cometer alguns erros que não são para a central da época. Tanto de indisciplina, de cabeça quente, penaltis estúpidos, faltas estúpidas, escorregadelas dentro da área porque entra à queima quando devia contemporizar um bocadinho. Cresceu relativamente à época passada e atenção que é a primeira época sem Coates. Portanto é um teste grande ao Diomande. Exatamente, é um teste grande ao Diomande e eu acho que ele respondeu de forma afirmativa. Mas não tanto como eu gostava e preciso de mais. Gonçalo Inácio para mim é o melhor, Otamendi também dava e eu dou ao Quaresma porque, mais uma vez, ano de afirmação. Então Tomás Araújo e Eduardo Quaresma, Diomande e Otamendi, certo? Ok, já temos os nossos quatro. Os quatro médios, vocês colocaram nas alas, extremos ou foram por médios, médio centro, médio defensivo? Foi um médio e um extremo. Ok, e Trincão tu? na esquerda. E tu? Alas? São alas ou são médios? São alas. São alas, ok. Mas Afonso. jogam tanto que jogam em todo lado, mano. Afonso. Os meus alas. Tu estás maluco. Trincão na esquerda, Frederic Orsens no lado direito. No lado direito, então quem é que meteste no meio? Os dois do meio? Yulmand e Rodrigo Mora. Meteste o Mora no meio? Sim. Até que eu meti... não havendo o Losango. Sim. Sendo... O Mora é são tão... quatro médios, não é Faço mesmo? das tuas palavras as minhas. É tirar tão bom daqui que isto joga que é em para todo não lado. fazer confusão. Sim. Certo? Sim. E temos um 4, 2, 4. Pronto, ao 4-4-2, metermos estes um bocadinho O meu é para trás. 4-4-2. Então 4-4-2. Pronto, eu também é um 4-4-2, só que então, para mim aqui é Orsnes e Yulman. E o Orsnes tem que estar no meio, pá. É o patrão do meio campo e das pressões altas do Benfica. Eu meti na direita, mas era indiferente, era só Pronto, o que cabia. aqui Trincão, indiscutível. E Mora do lado esquerdo, então é o meu. Eu aqui Em vez de estar Trincão, ali no meio. é assim, eu aqui Trincão... Trincão foi o jogador com mais assistências do campeonato. Jogou sempre neste Sporting. Sim, mas há uma cena, tu viste a pinta dele ali, sex symbol. Sabes que eu sou o maior sex symbol associado ao Sporting na atualidade. Vais deixar bigode? Não, porque não tenho. Não cresce, mano, não cresce. Só faz assim, eu mesmo só para o subsídio, estás a ver aqueles agricultores da tanga. Yeah. Não, o Trincão, mano, é completamente incrível. Mano. Trincão aqui, Yulman, Orsnes e Mora aqui. Portanto, eu tenho os mesmos jogadores que tu, só que tu meteste o Orsnes aqui e o Mora no meio. Eu não tinha pensado muito nessa fase. Não, o Mora está à esquerda agora. Mas no 4-3-3 do Porto, o Mora joga à esquerda. Está feito. E na frente... Na frente acho que é. Pois. Então temos os mesmos 6 aqui, da frente é mas atrás igual. Só temos o Carreras. Uhum. Como é que tu não metes o Kenda no 11? Verdade, eu gosto muito do miúdo, mas o Quaresma conquista-me.
Pronto, honorable mentions para o Diomande, para o Otamendi, Sem dúvida. para o... Tomás Araújo, que eu adoro, também. Pronto, mas eu esse meti. Não, mas jogadores que não metemos os dois. Mas o Otamendi tu meteste. Opá, Ricardo Velho, Sidney Lima. Sidney Lima. Ricardo Velho desceu de divisão. Como é que vais fazer uma honorable mention de um tipo que desceu de divisão? Se não fosse ele, era muito pior. Mas dá para fazer pior do que descer de divisão? Dá. Ou seja, pior pontuação. Como eu. ok. É teres 10 salários em atraso. Pois. Aí desce mesmo de divisão, mas aí já... Aí desces tudo. Yeah. Então, Mas, yeah. vamos aos comentários. Aqui vai um O que é que a malta sportinguista. fez de diferente? Consegues encontrar isso, Ricardo as Mart- diferenças? Já que são muitos comentários. Tenho aqui Ricardo Velho. Ainda não percebo como o Vitória não o foi buscar, visto que tem um guarda-redes paupérrimo. Tem razão. É hater, mas tem razão. Tem razão. Eu estou com ele. Carreiras. Temos o Alberto, que foi para o lateral direito, que foi para as Juventus, Só devido à meia primeira época. época impressionante. Temos Diomande e Otamendi. Aos 36 anos não perde um lance no ar e antecipa-se a tudo. Temos Kenda a médio esquerdo, 17 anos com esta qualidade, longe de ser perfeito. Se fosse português já estava na seleção. Temos pela direita Trincão. Ganda boca, estás a ver? E depois vai o Félix. Depois temos Yulmand e Ausnes no meio. Isso aí, quem não meteu o Yulman e o Orsnes no meio? Ai, não percebe nada de bola. E Pavlidis e Gyökeres. A menção honrosa a aquele menino que não tem carta de condução, que joga no pior futebol clube do Porto desde 1970. Eu não sou de 1970. Quando eu vi o Coceira a treinar e o Paulo Fonseca... Não, pronto, que joga não no pior tenho Porto desde 1970, exatamente. Pois está bem, mas eu Exato. não sei se este Porto é pior do que o do Coceira ou do Paulo Fonseca. Ou vocês não se lembram desse? Eu lembro. Sim, Eu também. mas anda muito por aqui. Aquele comentário não tinha treinador. O seguinte já tem e coloca João Pereira do Casa Pia ou Vasco Matos. Não conheço bem. Conheço Santa o Clara. Zabal, do Casa Não consigo Pia bem, decidir, o Lelo. gosto bastante dos dois. Vocês não me disseram os vossos O treinadores. meu é o do Estoril. Tu já tinhas dito no Big último Balls episódio. convenceu-me. Ian Catro. O Gostei teu muito treinador. da maneira como ele metia o Estoril a jogar. O teu treinador. E o discurso. Rui Borges não é? Não, é Rui Borges. É Rui Borges. Treinador da época. É Rui Borges porque tinha um objetivo, tinha que ressuscitar Diretamente uma traz os equipa. montes. Tinha que ressuscitar uma equipa. E eu disse, fazemos as contas no fim. E a verdade é que ele ressuscitou. Não foi na técnica, não foi na tática, mas foi na crença. E ganhou competências. Quando faltou inspiração, Não faltou atitude. E o Tabernas, Lindo. mano, o Tabernas. O Tabernas. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de um pastelzinho de Belém? Não, um pastelzinho de Belém, um pastelzinho de bacalhau, umas pataniscas. Ali Há malta aqui que diz- um copo meio cheio. o espadal. Há malta que coloca o Larrazabal. Gosto muito do gajo. Espero que o Sporting vá buscar na próxima época. Não precisamos. Não, fosse. O Benfica Houve podia quem- buscar. houve- O Benfica precisa, e o Porto também precisa dessa posição. O Porto e o Benfica precisam dessa posição. Houve quem colocasse o pote. 5 meses lesionado. Teve muito tempo de fora. O Mora, que é só meia época, mas é tão boa, Sim. e é a afirmação, e é tipo do género. e Olha, toda- malta, cheguei, acabou a conversa. E Agora como não há- acaba é muito mais importante como acaba. Não, e é aquela coisa do chegar e dizer assim: pessoal, ainda têm dúvidas? É que eu só joguei meia época, mas não há dúvidas, pois não? E é tipo do género, metes o pessoal todo do género, ninguém o vende! Ninguém o vende, entendem? E só fiz 18 anos agora. Portanto, aí para mim tem que estar na época. Sim, sim. Ele e o Kenda são as épocas de afirmação, Tiago Araújo, Quaresma, para mim esses tipos que Concordo explodem, e peço desculpa para mim ao têm Kenda. que lá estar. Houve Não, quem isso é colocasse... ofensivo, hein? Não ter o desculpa. Kenda é ofensivo, ok? Ofensivo, e já estás com haters no Insta também, e é merecido. Também vou lá dar. Eu assumo. E é O alguém Paulo que eu Cunha gosto muito. coloca o Miguel Maga, a lateral direito, Não conheço. do Vitória. Epá, Então, mas o lateral direito não foi o que ainda agora falámos que foi para os Juventus? Ou estás a Era falar? o mas- outro, Mas Alberto. tens, é o Alberto O Baio. Alberto. Baio? Então, mas Baio. o Miguel Maga é substituto. Costa, Alberto É. Costa. Então o Miguel Mago é Mago? Maga. Maga. Não ouviste jogar agora não. contra o Sporting? Não, mano. Pois. Não. Mas também não o mandavam subir. O defesa direito não subiu. Há quem coloque Rui Silva na baliza. Pá. Não estou a dizer Talvez, que não tenha tido impacto. pela Teve tranquilidade. impacto. Talvez Muito. pela tranquilidade que Muito trouxe. impacto. Talvez pela tranquilidade que trouxe à baliza. Mas Mais é por só aí. meia época. Há quem coloque Kokshu, Akhtur Koglu. Arthur Koglu faz todo sentido. Arthur Koglu não estar na equipa é um bocado penoso. É um bocado penoso. Mas Trincão Quem não é há que vais hipótese. tirar? Trincão ou Mora? Trincão é Pá, hipótese. difícil. E o Mora, não tem, é com o coração. É o difícil. Tuga. Não tem hipótese. Entrou muito bem o Tuga. Há muita malta que está a colocar como menção rosa ou Mora ou Pote.
Pá, pode 5 meses de lesão. E é muito por aí. Acho que o 11 não foge muito. Não foge muito, não é? Não, temos Cockchu. Olha, eu não vi os 11. Sempre que era 11, Entrada- eu não entrada- quis ver Eu vi, para não eu me vi. influenciar. Não, eu fiz o meu primeiro e depois vi. Treinadores. Eu vi. E mudei, na última jornada não mudei só o treinador, porque o treinador nem sequer o tinha, estava à espera. Mas eu mudei o Quaresma. Porque é outra vez uma jogada dele que nos Desbloqueia o desbloqueia ao jogo. pá. Verdade, sim, E sim. a gente tem sempre aquela ideia que o central ou é um galho a 40 metros que a bola entra no ângulo, Parecia ou uma então bala. uma cabeçada. Mas aquele tipo, mano, é a mota, mano. Ele pega na bola, vai e tal. cada arrancada. E alguém tem que correr atrás dele. Porque a verdade é que ele vai, tem gente atrás dele que fica atrás dele, já não é para o Quaresma, se tropeçares a gente resolve, vai lá, faz lá o que brinca lá um bocadinho E e lá vai. ele Estou farto arranca. disto, pá, estou farto disto, estou farto de estar ali, alguém me farto de deixa estar cá atacar. atrás. Exatamente, e eu, foco é isto. Epá, e é ele que desbloqueia uma jogada que depois não havia muito espaço, não havia muito perigo. E o Sporting ao primeiro toque, tal, puma lá para dentro. Epá, e é tudo ao primeiro toque e tu ficas dizendo, ai meu Deus, o que o Quaresma arranjou para aqui. E depois é o Maxi, é o Debaste, é o Pote na finalização. E depois já estás tipo do género, ia bem, peraí, pronto, ok. Olha, o Vitória. Às vezes um gajo tem que saber deixar entrar, porque é verdade, mano. Há momentos do teu adversário em que tu tens que saber mamar. É tipo, olha, pronto, É dar os parabéns para parabéns. vocês, mano. Porque aquilo é mesmo o Vitória. Sim, Fica mesmo temos dizendo, aqui um mais diferente, um adepto do Porto e do Famalicão, Ok. que coloca Marcano, Aí o Sá, vai meter o Sá. Dal. Não, isto tem que ser troll. É troll. Espera, Marcano, Dal, Ricardo Gaio, É troll. Quaresma, Alan Varela, Rodrigo Mora, Trincão, Jóqueres, Aranda e Samu. Na defesa tem que ser troll. É troll. Na defesa tem que ser É troll. completamente troll. E não colocar Vitor Jóqueres num 11. Tem que ser troll. Tem que ser troll. Foi o melhor jogador do campeonato. Pá, goste ou não se goste. Mas há mais malta que colocou também o Alberto. Polémico, sou do Estoril, com carinho ao Sporting. 4-4-2, Gabriel Batista, Santa Clara, Alberto Costa, É bom guarda-redes. ex-Guimarães, O Redes do Santa Clara é bom. Diomande, Inácio, Carreras, Yulmand, Ausnes, Trincão, Akhturkoglu, Pavlidis e Jóqueres. Ou seja, do meio campo para a frente é quase tudo o mesmo. Yeah. Difere ali algum... quem Mora- prefere um Mora, lateral... Akhturkoglu. Há quem prefira um lateral bom sinal, direito. é unânime. Há quem, sim, anda muito por aqui. Sim, mas também efetivamente. tive pena porque o Géni teve a defesa esquerda, a defesa direita, extremo esquerdo e acaba por responder sempre minimamente em condições. Talvez a extremo esquerdo menos, mas melhor que o Borges. O Tiago Silva pergunta-te se vais ao Jamor. Não vou. Não vais ao Tive Jamor. convite de um dos meus parceiros. Ainda falei com algumas pessoas próximas. A minha mulher também não quer que eu vá, por uma questão de segurança e tudo mais. E a verdade é que pá, não tenho uma companhia verdadeiramente apelativa para ir e não tinha a companhia que eu precisava de ir. Eu não quero ir sozinho, não me apetece. O que eu respondi ao meu parceiro foi: não quero ir. A minha mulher também não quer que eu vá. Eu contra a minha mulher nessas coisas é muito delicado. Quem é casado sabe dessas porcarias. Mas A vida é minha, eu faço o que a minha mulher deixar. exatamente. Mas a verdade é que se o Sporting tivesse perdido o campeonato, eu disse logo que ia. Aí tem que ir. Mas ganhando o campeonato não me estou a ver. E depois é tal coisa, ainda falei com 3 pessoas para vir comigo e as 3 não puderam. E eu quando vejo isso a porta a fechar-se e tinha que dar não uma é para resposta sempre. rápida, não tinha que dar uma resposta rápida ao convite Exato. também, e eu pronto, olha, assim não vai dar, não vou dar. Vou ver com esse parceiro a final da Liga Europa, mas não no estádio. Vamos ver juntos com outros influencers da marca, mas na final da taça. Também o ano passado dei azar. Fui lá e perdemos com o Porto, ninguém perde com o Porto. Então, pelo amor de olha, Deus. e prognósticos? Prognósticos para a final da taça? Tem? Eu quero lançar esse desafio aos nossos seguidores. Quero Eu acho que ambas marcam 2-1 Sporting. O apostador falou. Ambas marcam 2-1 Sporting. Vai ser um zerinho. 1-0 para o Sporting. Eu gostava que fosse a penaltis. Eu gosto de jogos que vão a penaltis. Eu Já odeio me chegou a jogos. taça da Liga. Eu odeio jogos que vão a penaltis. Eu só não gosto de É prolongamento. uma ansiedade e eu acho que é uma injustiça para quem perde. Prolongamento. Eu acho que é. Aquilo não é roleta russa. Eu sei que não, mas eu acho que ainda é pior do que perderes durante o jogo. Pá, o meu filho faz anos e adora penaltis. É por ele. Ok. Eu quando era miúdo também adorava os penaltis. Ele adora que os jogos vão a penaltis. Fica ansioso. Aí, por favor, ninguém marca.
Antes de terminarmos, queria só falar um pouco sobre a malta que também pertence aos clubes mais pequenos. Playoffs de subida, descida, clubes que descem. Vamos fazer assim só uma passagem muito rápida. O AVS vai disputar o playoff com o Vizela, que foi terceiro na segunda liga. Cuidado. A última jornada da segunda liga foi qualquer coisa, foi um golpe de teatro lindíssimo. Completamente. Temos Tondela campeão, Alverca também sobe 21 anos depois. Os clubes que descem, Farense e o Boa Vista. Tendo em conta que isto, tradicionalmente, mais recentemente, o vencedor do playoff é sempre a equipa da segunda liga. Vocês acreditam que o Vizela pode subir de divisão e deixar o AVS? Eu acredito muito. Mas o AVS também joga fixe, não joga assim tão mal, já esteve em pior forma. Sim, agora ganha uma nova vida com o José Mota. Olha que aquela derrota com o Farense, 2-1, não, com o Boa Vista 2-1, o AVS teve o 2-0 na mão isoladíssimo, e a manutenção estava aí. Eu gostava que o Vizela subisse, acho que é uma equipa. Lembras desse jogo? Em que o Boa Vista do nada, Eu vi esse jogo. criando muito pouco, manda um galho a 35 metros no Cada ângulo, gol, e depois no fim com um lance, pá. Mas olha que o AVS estava a ganhar bem, e a ganhar bem ainda podia estar a ganhar melhor. Tem falhança isolada e tudo. Foi um jogo muito, muito importante para... Está ali, a manutenção do AVS estava nessa partida. Eles acabam com os mesmos pontos que o Farense. Tenho pena. 27, 27. E menos dois que o Estrela. Ok, mas agora vamos ser sinceros, ok? As 4 equipas são uma grande porcaria. O Estrela da Amadora. Mano, malta, vocês As 4 equipas que estavam na primeira. Fechem o podcast. Fecha o podcast, que isto não é ao vivo. Fecha o podcast, mete em pausa, abre uma tab nova, ok? Mouse 3, lá em cima, não sei o quê. Aquilo abre uma tab nova. E mete aí o resumo do Estrela da Amadora com o Estoril. E agora expliquem-me, quando vocês se queixarem acerca da vossa vida, pensem o que é ser guarda-redes do Estrela da Amadora. Alguém viu esse jogo? Não, mas Vejam só o confesso resumo. que não. Mano, aos 20 minutos tinham estado 7 tipos isolados. Mano, tens isolados nas recargas e isolados nos primeiros remates. Meu, a única coisa... Aquilo só não é 10-0 porque o Estoril resolveu na segunda parte não estar à baliza. Estava sempre ao lado. 10-0 mesmo. Tu não tens noção. Eram isolados no remate, o Redes conseguia defender e isolados nas recargas. Aos 20 minutos estavam a perder 4-0. Ninguém defende. Não, mais valia fazer penaltis. Era mais equilibrado. A probabilidade de sofreres gol era menor. Tu não tens noção. Olha, Mérito do meu treinador, Ian Castro. é verdade. Aos 20 minutos, Avalanche. uma equipa que precisava de fazer pontos para depender dela, para não descer, que era o Estrela da Amadora, aos 20 minutos estava a levar 4. Aos 20. Só com tipos isolados. Vejam esse resumo. Pá, fica aqui o convite, vocês vão se partir a rir. Eu vi nesse treino de propósito, fui mostrar à malta, eu chorava a ver aquilo. É impossível. Uma equipa que, aliás, perderam as 4. Para mim desciam as 4. As 4 precisavam de qualquer coisa, perderam as 4. Sim, perderam as 4. E o Estrela foi a pior de todas. Boa Vista, se Foi tivesse ganho, a que nem sequer ao playoff foi. Sim, tinha vantagem no confronto direto, tanto com a Perdeu AVS 2-1, como pá. com Mas o o Boa Vista era... Não, o Farense é que era chato, que era o Santa Clara que precisava dos 3 pontos, não era? Sim, Era 2-1. para fechar o quinto lugar. O Boa Vista era Famalicão? Não, Aroca. Aroca. Yeah. Fora. Mas também entraram logo a perder 2-0, não foi? Vai fazer Yeah. muita falta, eu acho. Um clube destes foi campeão nacional, tem os adeptos que tem, o estádio que Mas tem. sobe outra vez. Pá. Pode ser que soa já para a próxima temporada. Na segunda não liga. pode acontecer estas coisas do ponto de vista do Carcanhol de não poderes verdade. registar ninguém. Pá. Sim, Isto sem dúvida. tem que ser imputado a culpa a alguém. O Boa Vista não vai ser um clube mais pequeno para ir para a segunda divisão. Sim. Aliás, se acontecesse alguma coisa de Já corrupção tivemos na desportiva terceira. no meu Sporting, o que eu queria era ir para a segunda. Sim, que era sim. para ver se algum clube sofre por estar nestes meandros destes escândalos todos. Sem dúvida. Na segunda liga temos Passos de Ferreira e Belenenses no playoff. Eu queria o meu Belém. Sporting B subiu. E aí? Yeah. Sim. Eu queria o meu Belém. Eu sou... Lusitânia foi campeão e o Belenenses Sporting aqui de B segundo Lisboa. classificado. Mas E o descem- Passos de Ferreira... Mas também me custa ver o Passos descer. É tão estranho o Passos, pá. Bom estádio, Boa gente. boa clube. gente, um clube sempre... Profissional. Tinha o estádio sempre Boas cheio. condições, melhorou muito o estádio. Tem... eu gosto muito. São dois Mas também clubes. tens Mas um o que é que histórico aconteceu ao do outro lado. não É é? do quê? Pá, não sei. Até era o melhor... O marketing do Passos era incrível também. As redes sociais. O Castor também é O top. Castor, O o Castor O é top. Setúbal era melhor, aquele Setúbal com aquela tortas de azeitão no rabo esse. dos calções. Lembras? Tortas de azeitão. O único estádio onde eu marquei um golo. Estádio do Bonfim. A sério?
Foi ganda golo ou foi? Lindo. Gol da jornada. Ó, Eu não sei se não me recordo. do Só gol. fiz um, mas foi muito bom. Assim, uma patada de esquerda. Foi. Alguns dizem que eu queria cruzar, mas não. Não. Isso é tudo tangas. Isso Malta. é tudo tangas. Isso é como eu quando mato um tipo sem querer. Mano. Tá maluco? tudo calculado. Até Não ao sejam fim. haters. Tudo calculado. Malta, damos por concluído mais Não, um mas episódio. espera. Diz-me. Oi. Ainda temos a subida em que temos que dizer que todos ganharam. Aí, Vizela, Tondela e Alverca, todos na luta, aí já toda a gente ganhou. E Exato. todos mereciam. Portanto, o Vizela não vai, por causa desta derrota com o Tondela em casa, 2-1 com o Alverca na penúltima jornada, porque até do género o Vizela fica do género, então pá, Vizela- que não me faças isso. Vizela tremeu um bocadinho para o fim. Sim. Tenho Yeah. pena. Mas a verdade é que essa vitória do Alverca é que faz, é o grande diferenciador também, não é? Isto teve tudo muito Equilibrado. na última jornada. Os Como jogos sempre. estavam a decorrer e estavam os três Claramente. poderiam ser Gosto muito fáceis. da segunda liga por isso. Claramente 3 equipas que merecem subir, quando na primeira tiveste 4 equipas que merecem descer. Pá, portanto, agora que se faça justiça, Vizela. Sobem 4, descem 4. Não, é pá, subam as 3. Ok. É pá, Sim. pronto, se o AVS for melhor que o Vizela no coisa, a gente não pode dizer nada. Que ganham melhor. Pronto, mas eu estou pelo Vizela. E eu também. E na segunda liga, playoff. Eu tô Passos Ferreira mantém-se ou sobe o Belenenses? Eu estou pelo Passos Ferreira. Ok. Depois, não fiz aqui a terceira liga. Porque acredito Não que fiz o o Passos campeonato- Ferreira do tenha campeonato uma de Portugal para a estrutura terceira mais liga. preparada para a segunda do que o Belenenses, que desceu o ano passado Sim. e que claramente teve Subiu e dificuldade a subir contra um Sporting B, que é o Oliveirense. crónico que nunca sobe. Oliveirense e Mafra descem para a terceira liga. Mafra é 3. escandaloso, pá. Pois É uma equipa que jogava sempre para o top 5. Teve lá o nosso Rui Borges. Teve lá o Diomande. Pois foi. E tinha um investimento de uma equipa dinamarquesa, não era? Sim. Era uma coisa Norte-Zelândia. qualquer. Norte-Zelândia. Yeah. Pois, o Diomande era... É futebol, malta. A bola é redonda É o que é. e o Maltinha, resto, não o se resto é esqueçam. bola. O resto é bola. Sim, mas repara, o nível de Mafra que vai para descer numa época anterior é o nível do Tondela que é campeão. Sim. Não é um Sim. bocado? Sim. É Sim, tipo, podemos ver. vai daqui. Oi. O Tondela ficou tipo o quê? 7º? 6º ano passado? O Mafra mais ou menos. Por aí, 8º, acho que sim. Acho que sim. 5º. Acho que foi sétimo. Uma coisa assim, né? Então estás a ver um ali na linha do top 5 a ser campeão e o outro na linha do top 5 é o último mesmo. É que nem sequer é só descer. Acho que é mesmo em último, o Mafra. Ora, É deixa tipo eu o ver. Boa Vista da segunda. A vista Foi é sexto. grave. Tondela foi sexto, o ano passado. Pronto. E o Mafra, o ano passado? Nono. Estás a ver? Um vai de sexto para primeiro, o outro vai de nono para o último. Segunda liga é... 5 É pontos separavam as duas equipas. Ridículo isto, pá. Ridículo. Como é 5 que isto pontos. acontece? Como é que isto acontece? É como a ir de quinto ou de sexto para primeiro, eu ainda entendo. Agora, de nono por 5 pontos, é pá. E o Santa Clara é campeão e depois é quinto. Pois é. Mas isso já não é a primeira vez no campeonato português que acontece. Uma equipa que sobe e que faz uma grande temporada. Olha, e essa é a grande crítica à Premier League, já falámos disso. Que é os 3 que sobem, são sempre os 3 que descem a seguir. Normalmente, já são sim. 4 anos Olha o seguidos a isso Leicester. acontecer, acho que são 4. O Leicester, todos. Sim. Os 3 que descem, e já são 3 ou 4 anos seguidos, em que os 3 que sobem são os 3 que descem no ano a seguir. Isto é grave para uma liga que se quer competitiva. Portanto, há ali alguma coisa no financeiro que não está Tem propriamente que ser equilibrado. ajustado. Malta, damos por concluído mais um episódio. 6º episódio. Não se esqueçam de participar, de escrever nos comentários. Escrevam sempre o vosso clube primeiro. Ajuda a fazer uma leitura diferente da vossa opinião. Não se esqueçam de dizer se vão ao Jamor, se vão, com quem, se não vão, vão ver o jogo com quem. Prognósticos para a final da Taça de Portugal. Se acham que o Sporting chega melhor, se acham que o Benfica, tendo em conta que perdeu o campeonato, se isso vai lhe dar um elan diferente. Se o Benfica será favorito, ou se acham que o Benfica, ou que o Sporting será favorito. Continuidade de Laje, acham se o Rui Costa fez bem, se não fez. O Zor lançou aqui o desafio de tentarem... O que é que se faz diferente? Exatamente. E o que é que há, qual pode ser o bode expiatório, não é? Yeah. Portanto, já sabem. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok, RTP Arena. Vejam os OnlyFans. episódios. Não, OnlyFans não está. Não tens? Não. Eu Não tenho. tá.
Não, estou a gozar. Eu sei que tens. Eu também já subscrevi. E não subscrevi Oh, nada. Oh, São coisas da nossa vida privada. Não é para aqui. a malta já Não, desligou. podcast futebol. A malta já desligou o episódio há bocado. Quando tu Exato, está a ver Quando tu o... disseste. Não, eles voltam. É que eles voltam e estão-se a rir. Estás a ver? É que eles param o podcast, vão ver um resumo de 4 minutos e vêm... Mano, eu estou-te a dizer... Mano, tu parece que estás a ver uma coisa do oculto. Estou assim... Do além. Do além mesmo. Isto é o bruxo de Faf. Isto aconteceu alguma coisa. Estou-te a falar sério, mas vocês têm que ver esse resumo. Vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Maldinha, até para a semana e voltem sempre bem dispostos. E para a semana temos vencedor da taça, por isso, já sabem. E que ganhe o melhor. E que ganhe o melhor. sem incidentes, ok? Sem incidentes. O resto é bola. Um abraço, malta.